Aqui está o texto com a pontuação inserida. Não faça networking. Autor, Marcos Vinícius Freire. Dedicatória. As pontes estruturantes da vida, Cláudia Marosa, nos diferentes momentos dos rios que atravessamos. Luca, meu lindo filho, que me superou e, com bem mais jeito, segue construindo as pontes que atravessam os novos rios. Minha mãe, Neuza, que sempre foi um exemplo por onde passa, de não deixar ninguém do outro lado do rio. E nosso netinho, que aparenta ser a ponte para rios do futuro. Amo vocês. Agradecimentos aos 19 amigos pontes que tiveram paciência e deram tempo para os rascunhos do livro. Vocês sabem quem são. A minha dupla de escrita, a jornalista Daniela Foloni, pela ponte entre meus bullets de ideias, histórias, reações e as páginas deste livro. A editora City, por acreditar que construindo mais esta ponte ajudará muitos a atravessarem os rios da vida. Prefácio. Costumo dizer, brincando, que Marcos Vinícius Freire, autor do livro que você tem em mãos, provavelmente já viveu umas 10 vidas nesta existência. De campeão de vôlei a aluno, de diretor de companhia de seguros a CEO do Comitê Olímpico do Brasil, COB, de membro de conselhos a dono de empresa digital, é uma vida em que a monotonia definitivamente não tem vez. Entre todas essas atividades ou missões às quais se dedicou, Marcão também frequentou os bancos de algumas faculdades, Economia, Educação Física e Engenharia. As duas primeiras eu sempre entendi que estavam ligadas às suas escolhas profissionais de alguma forma. E agora entendo onde entra a engenharia, é na capacidade, enfim, de construir pontes, ainda que sejam imaginárias, ligadas não por concreto ou vergalhões, mas por afeto e amizade. As pontes do Marcão são arquitetadas com o cuidado e a precisão de um engenheiro. Ele as constrói para a eternidade, por isso é difícil encontrar alguma caída ou com as estruturas estremecidas. Porque, além de ser bom construtor, ele sabe o valor da manutenção das pontes, reais ou imaginárias, para que conduzam a relacionamentos duradouros de verdade. Conheci o Marcão há cerca de 1 ano, eu condição de repórter, e como, depois de aposentado, virou comentarista, mais das inúmeras atividades que esse ser camaleônico exerceu com excelência. Antes de encontrá-lo na vida profissional, cada um do seu lado da história ou do microfone, eu tinha no Marcos Vinícius, atleta da seleção brasileira vice-campeã olímpica de vôlei, um dos meus ídolos. Mesmo como reserva do time, o Marcão era parte do grupo de heróis que me fez descobrir a paixão pelo vôlei em 1984, com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Entre eles, Bernard, Renan, Montanaro, William, Xandó e tantos outros. Na reserva, ao lado do Marcão, outro amigo querido, Bernardinho, amigo em comum de nós dois e para quem também tive a honra de escrever o prefácio de um livro. Acho mesmo que tanto um quanto o outro aprenderam muito no banco de reservas, observando aqueles craques da geração de prata. Os dois acabaram sendo melhores gestores do que jogadores, embora tenham sido incríveis na quadra também. Depois de anos em relações que foram de ídolo e fã, entrevistado e entrevistador, ou de companheiros em transmissões esportivas, eu e o Marcão passamos a viver outra, bem mais intensa. Nos últimos 4 anos, desde junho de 2019, somos sócios na Play 9, empresa Mediatek 100% brasileira, criada com uma dose de insanidade e muita coragem, como é natural em empreendedores no nosso país. 3 anos antes, eu havia saído da Globo, onde trabalhei por 2 décadas, e acabava de montar a Play 9 em sociedade com o Felipe Neto. Estava claro para mim que eu e Felipe precisaríamos do apoio de um bom sócio, com histórico de executivo, alguém com comicidade, principalmente, que eu pudesse considerar um amigo. Assim foi formado o trio de fundadores mais complementar e improvável que uma empresa poderia imaginar. Cada um, da sua forma, passamos a ver que tínhamos nas mãos um grande negócio e que a competência de cada um, com as habilidades mais apuradas que pudéssemos trazer para o jogo, nos daria um enorme diferencial competitivo. Neste livro, que devorei com rapidez, o Marcão deixa claras muitas mensagens que percebo no convívio diário com ele. O maior ensinamento é sobre a importância de relações sólidas e verdadeiras. Num momento em que o mundo permite conexões e curtidas de maneira desenfreada e em que as pessoas se sustentam em relações rasas e passageiras, é fundamental que alguém venha nos chamar a atenção para a necessidade do convívio genuíno. E é o que você encontrará neste livro.
Nos primeiros capítulos, uma análise conceitual do que estamos vivendo, com muitas referências bibliográficas, e dali para frente, experiências que a vida desse meu amigo saltimbanco, no melhor dos sentidos, permitiu reunir de maneira tão intensa. Entre eles, Bernard, Renan, Montanaro, William, Xandó e tantos outros. Na reserva, ao lado do Marcão, outro amigo querido, Bernardinho, amigo em comum de nós dois e para quem também tive a honra de escrever o prefácio de um livro. Acho mesmo que tanto um quanto o outro aprenderam muito no banco de reservas, observando aqueles craques da geração de prata. Os dois acabaram sendo melhores gestores do que jogadores, embora tenham sido incríveis na quadra também. Depois de anos em relações que foram de ídolo e fã, entrevistado e entrevistador, ou de companheiros em transmissões esportivas, eu e o Marcão passamos a viver outra, bem mais intensa. Nos últimos 4 anos, desde junho de 2019, somos sócios na Play 9, empresa Mediatek 100% brasileira, criada com uma dose de insanidade e muita coragem, como é natural em empreendedores no nosso país. 3 anos antes, eu havia saído da Globo, onde trabalhei por 2 décadas, e acabava de montar a Play 9 em sociedade com o Felipe Neto. Estava claro para mim que eu e Felipe precisaríamos do apoio de um bom sócio, com histórico de executivo, alguém com comicidade, principalmente, que eu pudesse considerar um amigo. Assim foi formado o trio de fundadores mais complementar e improvável que uma empresa poderia imaginar. Cada um, da sua forma, passamos a ver que tínhamos nas mãos um grande negócio e que a competência de cada um, com as habilidades mais apuradas que pudéssemos trazer para o jogo, nos daria um enorme diferencial competitivo. Neste livro, que devorei com rapidez, o Marcão deixa claras muitas mensagens que percebo no convívio diário com ele. O maior ensinamento é sobre a importância de relações sólidas e verdadeiras. Num momento em que o mundo permite conexões e curtidas de maneira desenfreada e em que as pessoas se sustentam em relações rasas e passageiras, é fundamental que alguém venha nos chamar a atenção para a necessidade do convívio genuíno. E é o que você encontrará neste livro. Nos primeiros capítulos, uma análise conceitual do que estamos vivendo, com muitas referências bibliográficas, e dali para frente, experiências que a vida desse meu amigo saltimbanco, no melhor dos sentidos, permitiu reunir de maneira tão intensa. Deliciosa para o leitor, há histórias que vão do jantar sob uma tenda no Quirguistão, de um amigo que desejava retribuir o carinho dedicado pelo autor, até o conto de fadas transformador, iniciado com um pequeno gesto de atenção e afago, que acabou dando a um bailarino de Manaus um empurrão de que ele precisava na carreira de artista. São histórias que conectam a maior parte do próprio Marcos Vinícius, outras tantas de alguns dos inúmeros amigos que ele fez ao longo dos seus muito bem vividos 60 anos. O livro também faz um alerta para a individualização dos nossos mundos. Mesmo tendo se desenvolvido ao longo de milênios para o convívio coletivo, o ser humano tem se isolado em seu universo particular nestas últimas 2 décadas. E, apesar de vivermos da internet na nossa empresa, da conexão entre pessoas, público e anunciantes, não há como deixar de refletir sobre como pode ser destrutivo o excesso de individualismo permitido pelo uso do celular e das plataformas digitais. Precisamos estar muito atentos a isso, e é o que lembra o autor em um dos capítulos do livro, dedicado especificamente a esse assunto. Afinal, o sistema de recomendação de conteúdo nas plataformas faz com que os grupos vivam em bolhas cada vez menores. Se você desgosta de algo escrito por alguém, que se cuide, tome cancelamento. E assim, entre um unfollow aqui e um cancelamento ali, as pessoas discutem cada vez mais as mesmas coisas. Com isso, podem entrar numa espiral de isolamento que as impede de entender ideias diferentes das suas. Contra esse tipo de atitude, Marcos Vinícius propõe a ação das tais pontes. Foi nelas que apostou para constituir uma família incrível, uma carreira de sucesso, uma lista de amigos superdiversa e a maior agenda telefônica que já vi na vida. Existem dicas práticas no livro que vão deixar o leitor impressionado, principalmente quando se der conta do quão óbvios e decisivos para uma boa relação já foram alguns comportamentos que abandonamos no meio do caminho. Como agradecer por uma indicação ou dar parabéns a alguém que esteja feliz pela realização de um trabalho bem feito. Marcos Vinícius ganhou o apelido de Marcão não apenas pelo seu 1,95 metros de altura, mas também e principalmente pelo ser generoso que é.
Numa conversa, você ouvirá dele elogios que possam lhe dar força para continuar a jornada, ou críticas que não irão jamais buscar a humilhação, mas sim a lapidação. Para quem não tem, ao contrário de mim, a oportunidade de conviver com esse ser humano doce e iluminado, as páginas deste livro ajudarão a buscar um pouco de inspiração e aplicá-la na vida ou nos negócios. Pense nesta leitura como uma jornada e transporte para ela, ao longo dos parágrafos e das páginas, a sua vontade de chegar a algum lugar com o qual sonhou. Se fizer isso, perceberá a importância das pontes. Perceberá também que a obra de um engenheiro talentoso pode ser poética e harmoniosa como a própria vida. João Pedro Paes lê: entre ser uma ilha isolada no meio do oceano e um país no meio de um continente, cheio de fronteiras e vizinhos, qual você escolheria? Não faça networking. Marcos Vinícius Freire. Introdução. Entre ser uma ilha isolada no meio do oceano e um país no meio de um continente, cheio de fronteiras e vizinhos, qual você escolheria? Ainda que a ilha traga a tentadora promessa de uma vida mais tranquila, livre dos problemas que podem vir pela convivência com as pessoas, prefiro estar cercado de gente e viver tudo o que posso, desfrutar de uma vida cheia de conexões. Isso porque acredito no poder do coletivo e da colaboração, e aprendi a funcionar assim desde o início da minha vida profissional. A partir de minha experiência no esporte, comecei minha trajetória como atleta na que considero a mais coletiva das modalidades coletivas, no voleibol. Quando o jogador dá a manchete, ele não pode fazer o levantamento. Quem levanta não pode atacar. O primeiro passa, o segundo levanta e o terceiro ataca. Também pode acontecer de o ataque ser feito na segunda bola, mas um sempre tem que contar com o outro para completar uma jogada. Um integrante do time depende dos outros para fazer o ponto e ajuda os demais, mesmo sem ser estrela. Fiz parte da seleção que ficou conhecida como a Geração de Prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, quando subimos ao pódio no segundo lugar e ganhamos a primeira medalha olímpica do Brasil nesse esporte. O time, comandado pelo técnico Bebeto de Freitas e que tinha no elenco William, Bernardinho, entre outras feras, também conquistou importantes títulos como o Mundialito em 1982. O Campeonato Sul-Americano e o Pan-Americano em 1983. Dos 12 jogadores do meu time, eu era o mais novo e possivelmente o mais mediano. Havia lá uns 6, 7 craques, uns 4 muito bons e 2 ou 3 medianos, mas todos tinham sua função naquela engrenagem. Em casa, na infância, também nunca fui a estrela e aprendi a viver em time. Somos 4 irmãos, todos homens. Minha mãe nunca trabalhou fora de casa e foi uma leoa cuidando dos 4 filhos. Com toda a família, rodei o Brasil a cada transferência de cidade do meu pai, que continuava no êxito e a reforma como general. Comecei a jogar vôlei aos 13 anos, primeiro no Brasil, depois na Itália. Morar naquele país era meu sonho antes mesmo de pensar em ser jogador de vôlei. Cheguei lá sem saber falar italiano e tive que me virar. Eu tinha 25 anos e me tornei um dos destaques do time da cidade de Mantova. Era o único estrangeiro e, a cada semana, eu ia do céu ao inferno. Quando a gente ganhava, eu era o anjo estupendo, mas, no dia em que perdia, virava brasiliano de merda. Foi nos anos na Itália que construí maturidade, inteligência emocional, perfil de liderança e responsabilidade, a ponto de me tornar capitão do time. Fui tomando as rédeas do grupo enquanto, na minha casa, no Brasil, eu era considerado o mais calado. Para os padrões europeus, eu era o mais comunicativo. Era eu quem juntava a turma, chamava todo mundo na minha casa e organizava as festas. Hoje brinco que falo melhor italiano do que português. Essa experiência internacional me fez aprender muito sobre conexões e o poder delas. Depois do vôlei, mudei de área completamente. Troquei a camiseta e o calção por terno e gravata e fui trabalhar em várias empresas do mercado de seguros. Em vez de trocar de emprego e me manter numa mesma área, acabei tendo 6 diferentes profissões em 6 diferentes mercados ao longo de 40 anos. Há quem pense que é complicado sair de uma área e entrar em outras. Quem olha de longe pode ter a impressão de que, de tempos em tempos, estou começando do zero uma nova profissão. Mas não vejo assim. De cada experiência profissional levo não apenas uma bagagem de conhecimentos,
muitos deles não técnicos, que podem ser aplicados e adaptados a qualquer área, como habilidades de gestão de pessoas, por exemplo. Levo também as pessoas, pois não sou daqueles que limpam a mesa, dão adeus. Dizem beijo, não me liga. Por isso mesmo, mantenho muitos relacionamentos com pessoas de histórias bem distintas. Construir vínculo, estabelecer uma conexão e manter as portas abertas são lemas de vida. Sou um acumulador de gente, um costureiro de conexões. Conforme os anos passam, essa minha teia de contatos vai ficando mais cheia de fios e mais resistente. Por causa das pessoas e com as pessoas, estou sempre criando vínculos e somando. Isso é um negócio incrível, que vira uma bola de neve crescente e só amplia as oportunidades em diversas áreas. Costumo dizer que fui um profissional ordinário, mas brindado com uma vida extraordinária. E essa vida extraordinária foi resultado desse jeito de viver conectado com as pessoas, que me dá diariamente oportunidades de estar perto de muita gente diferente, inclusive daquelas que vejo como agentes sociais das mudanças e revoluções que acontecem no mundo. Falo daquelas que não se conformam em rezar pelos manuais de regras e procedimentos estabelecidos, pessoas que querem desafiar o status quo, que desejam mudar o mundo por onde passam. Do esporte a empreendedores sociais, passando por artistas geniais e pessoas de qualquer profissão ou nível social que tem como valor fazer a diferença no mundo. Estar perto de gente assim é ampliar o olhar sobre o mundo o tempo todo, trazendo insights para a própria vida, seja no âmbito profissional, seja no pessoal. Muito do que aprendo com elas me ajuda a construir quem sou e acabei me tornando uma delas. Aprendi que preciso das outras pessoas e que também posso fazer a diferença ao ajudá-las. A relação é de troca, colaboração e inspiração. Circulando em vários ambientes, me relacionando com pessoas muito diferentes umas das outras e criando relações verdadeiras, acredito que me tornei um profissional mais completo e uma pessoa mais interessante e humana. Considero que meu principal talento, o que mais aprimorei ao longo dos anos e se tornou minha marca registrada, é saber me relacionar. O aprendizado de funcionar no coletivo que tive com o vôlei, eu levei para a vida. E hoje crio grupos, faço conexões e formo coletivos. Como diz meu querido amigo Gabriel Chalita, procuro ser um construtor de pontes. Faço isso naturalmente, pois sinto necessidade de atuar na vida, de trocar com as pessoas, de ajudar, de participar. Para muita gente, relacionamento faz parte do trabalho, é o chamado networking. Mas o fazer networking pode soar como algo premeditado, provocado, aquela história de nunca almoçar sozinho, afinal não se sabe o dia de amanhã e você pode precisar das pessoas. Não é o que eu vivo, nem no que acredito. O que proponho com este livro é ajudar você a criar conexões verdadeiras por onde quer que passe, de uma maneira natural, ajudando e sendo ajudado, sem pensar em como e quando vai obter uma vantagem. Por isso vou confessar uma coisa, não faço a menor questão de fazer almoço de negócios. Ainda assim, me sinto profundamente conectado com as pessoas. Mais do que um pré-requisito na lista de atitudes do profissional bem-sucedido, acredito que a conexão ou o networking pode ser um estilo de vida, uma maneira de se fazer presente de fato na vida das pessoas. E isso pode ser muito mais genuíno e feito de diversos modos que vão bem além de marcar um encontro em um restaurante de tempos em tempos. Transformei em teoria o que, para mim, é um estilo de vida. Por meio dessa troca constante com as pessoas, me mantenho atualizado e presente, conecto e sou conectado. Portanto, estou sempre trabalhando por um mundo melhor, mais potente, pautado em colaboração. Espero que esta leitura traga reações e o estimule a viver construindo pontes que tornem o mundo um lugar mais cheio de amigos e, portanto, mais cheio de oportunidades e relações verdadeiras. Marcos Vinícius Freire. Capítulo 1. A crise das relações verdadeiras. O ano é 2007. A cidade do Rio de Janeiro lança sua candidatura oficial para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Tóquio, Madrid, Doha, Baku, Praga e Chicago também estão no páreo. Como diretor voluntário de esportes do Comitê Olímpico do Brasil desde 2000, estou engajado na campanha. Nesse momento, uma notícia chega aos meus ouvidos. O presidente do comitê organizador de Chicago é ninguém menos que meu ex-chefe, o empresário americano Patrick Ryan. Pat Ryan, como é conhecido no mundo dos negócios,
é o fundador da ON Corporation, empresa de seguros para a qual trabalhei de 2000 a 2006, e que figurava entre os 3 maiores brokers de seguros do mundo, contando com mais de 10 mil colaboradores espalhados pelos 5 continentes. Na época, ele era presidente mundial da empresa e eu, um simples diretor da filial do Rio de Janeiro. No Brasil, lembro-me da primeira vez que nos encontramos. Fui a Chicago para conhecer o QG, quartel-general, da ON. Quando cheguei à sede da empresa, fui informado de que o CEO me esperava para falar comigo. Gelei. Afinal, o que o todo-poderoso da empresa poderia querer falar comigo? Enquanto pegava o elevador e subia até a cobertura do edifício, fiquei levantando hipóteses sobre o que eu talvez tivesse feito de errado ou não tivesse feito. Entrei na sala e, durante a conversa, me surpreendi ao ouvir sua pergunta: "Você é medalhista olímpico, certo?" E me surpreendi mais ainda com o que ouvi em tom de confissão: "Meu sonho sempre foi ser atleta olímpico, trocaria tudo isso aqui para participar de uma Olimpíada." Saí da sala aliviado e feliz por ter minha história prévia no esporte reconhecida pelo dono da empresa. Satisfeito também por estar trabalhando em uma empresa que tem como dono uma pessoa de valores. A conexão verdadeira com pessoas, independentemente da hierarquia da empresa, da classe social e de qualquer diferença, é fundamental. Em um momento daquela conversa, Pat teve a humildade de se colocar como meu admirador e, dessa forma, sinalizou que se estabelecia ali uma relação além dos cargos que ocupávamos. Em 2000, ele era chefe e eu, funcionário. Mais tarde, enviei a seguinte mensagem: "Boa sorte para a cidade de Chicago. Vamos nos encontrar na final. Se vier ao Rio para o PAN no ano que vem, me procure. Vamos almoçar. Abraços, MVF." Mais tarde, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, recebi uma ligação do chefe da delegação americana que não estava entendendo nada. "Olha, Marcos, acho que é engano, mas estão me dizendo aqui que o presidente do comitê de candidatura de Chicago quer almoçar com você na Vila dos Atletas no PAN." Abri um sorriso de satisfação. Pat continuava o mesmo cara, dando o mesmo valor aos relacionamentos e às pessoas. O e-mail nos reconectou. Respondi: "Seu Patrick Ryan, é meu amigo. Espera aí que estou indo." Gosto de contar esse episódio porque todos os dias vejo que está ficando cada vez mais comum as pessoas fazerem o oposto do que fiz. Talvez o normal fosse ficar na minha, apoiado em uma série de razões para não tomar a iniciativa de mandar um e-mail para o meu ex-chefe e, na ocasião, rival. Algumas delas: "Ele não vai nem me responder" ou "Imagina se um cara desse nível vai se lembrar de mim." Na época em que trabalhei na ON, a empresa tinha mais de 10 mil funcionários pelo mundo. Ou ainda: "Agora somos concorrentes, não faz o menor sentido eu me aproximar." Talvez por não ter pensado nada disso, na grande maioria das vezes, nunca penso no lado negativo de fazer uma conexão. Muita gente me diz que sou cara de pau. Prefiro outra explicação: acredito no poder dos relacionamentos e realmente acredito em tudo de bom que eles podem gerar entre as pessoas. Nós nos reencontramos em Copenhague, na fase final da escolha da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E, mais uma vez, ele me encontrou com um forte abraço e a mensagem de boa sorte para o Rio de Janeiro na disputa. O sucesso que ele nos desejou se concretizou e ganhamos, naquela ocasião, o direito de sediar os Jogos Olímpicos. Anos depois, as barreiras da conexão. Segundo dizia um dos maiores pensadores da história, Aristóteles, o homem é um ser social porque precisa dos outros membros da espécie. O filósofo grego afirmava ainda que o homem precisa de outras pessoas porque é um ser carente, e a forma que ele encontra para suprir essa carência é vivendo em sociedade, próximo de gente. É com as outras pessoas que o ser humano se sente pleno e feliz. Concordo com ele. Queremos nos conectar, nos ajudar, nos relacionar. Isso é o que fazemos quando estamos em nosso estado natural, essa é a nossa natureza. No entanto, em algum momento, as pessoas começaram a criar barreiras para estarem próximas umas das outras. Passou-se a viver correndo atrás do sucesso e ver boa parte das relações como estratégicas, em vez de relações simplesmente genuínas. O homem é um ser social porque precisa inerentemente.
Robert de Putna mostra como a mudança de hábitos pela qual passamos nas últimas décadas foi nos deixando cada vez menos sociais e mais fechados em nossos mundos. A forma como usamos o tempo de lazer, por exemplo, nos dá um panorama de como fomos trocando momentos de convívio com as pessoas por situações em que ficamos mais solitários e nos divertimos sozinhos. Uma das fases da nossa história em que isso aconteceu foi após a chegada da televisão. O livro conta que, em 1929, 6 centavos de cada dólar gasto pelo consumidor para seu lazer eram destinados a pagar clubes, ambientes que sempre propiciaram convívio social. Com a chegada da televisão na década de 1950 e a explosão nos Estados Unidos das vendas de aparelhos de TV, o valor gasto para ter acesso a momentos de diversão que propiciam convívio olho no olho e interação caiu para 4 centavos. Durante as últimas 3 décadas do século, esse número diminuiu ainda mais um pouco, chegando a 3 centavos. De modo que, em 1997, virou um dado evidente que, para os americanos, o lazer em frente à TV ganhou espaço na rotina. Em contrapartida, os clubes perderam espaço na vida das pessoas. Ver televisão é uma atividade que pode ser feita individualmente, não exige interação, salvo em alguns casos, como quando é época de Olimpíadas ou Copa do Mundo, em que, aqui no Brasil, queremos nos reunir para torcer juntos. Os clubes, que deixaram de ser frequentados, eram os lugares mais simbólicos da interação, dos encontros, da troca entre pessoas. Continuam sendo, até hoje, locais em que há muitos espaços e oportunidades para o convívio social e esportivo. Sem frequentá-los, perdemos algumas oportunidades de nos relacionar e conviver com as pessoas em ambientes de lazer. E essa é apenas uma das evidências baseadas em pesquisas de que a nossa realidade foi nos levando a ficar mais fechados em nossos mundos, criando-se uma vida que é vivida sem a necessidade de pessoas. Há até quem ache que as pessoas atrapalham. Não faça networking. Marcos Vinícius Freire. Chegando aos dias de hoje, vivemos o que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chama de hipermodernidade. Nesse mundo moderno, o homem político dá lugar ao homem psicológico. Ou seja, deixamos de usar as nossas habilidades para conviver com as pessoas, trocar ideias, bater papo, para usar mais nossos pensamentos fechados em nosso universo particular, focados em vencer na vida e encontrar a felicidade por conta própria, sem precisar muito dos outros. O homem se torna um ser psicológico que determina seus próprios valores, e aquele conceito clássico de Aristóteles de que o homem é um animal político, que nasceu para viver em sociedade, acaba sendo deixado de lado. O resultado desse isolamento causa o que ele chama de Era do Vazio. Nessa era, os indivíduos não seguiam mais por costumes, valores, lições. Criamos uma vida que é vivida sem a necessidade de pessoas. Há até quem ache que as pessoas atrapalham. Começa a valer o bloco do eu sozinho, do cada um por si, da minha vida, minhas regras e ninguém tem nada a ver com isso. É como dizer, eu não estou nem aí para o outro, vou ser aquilo que quero ser, mesmo que aquilo que eu queira seja romper com os valores que a minha família segue, que a minha religião segue ou que o meio segue. Vou construir os meus próprios valores. Segundo o filósofo, esse homem hipermoderno tende a se fechar em seu próprio universo e acaba vivenciando um processo de isolamento cada vez mais contínuo. Se no passado, na antiguidade e na Renascença, havia os sonhos coletivos de mudar as sociedades, de imaginar novas sociedades, na modernidade esses sonhos passaram a ficar individualizados. É só fazer uma lista dos sonhos que temos hoje para isso ficar evidente. As pessoas hoje sonham em ter uma ótima carreira, ter filhos e cuidar bem deles, ter um trabalho apaixonante, sonham em viajar, sonham em consumir, sonham em não ficar velhas, manter a saúde, a beleza, a inteligência. Aqui está o texto com a pontuação inserida. Existem mais grandes utopias, mas os sonhos continuam, só que de um jeito muito mais individual. Passamos a viver os sonhos sozinhos e nos acostumamos a nos realizar neles, como se estivéssemos isolados do mundo. O mais interessante é que Lipovetsky não vê isso como um movimento egoísta, mas sim como algo que temos feito para nos sentir livres. Nas palavras dele, o individualismo é um conceito que é frequentemente associado ao egoísmo. Algumas vezes, essas duas palavras são consideradas até mesmo sinônimos. O individualista é aquele que pensa em si mesmo e não está preocupado com os outros,
Por isso acaba virando um sinônimo de egoísmo. Eu proponho uma outra leitura. Resumindo, eu proponho uma abordagem moral. O individualismo é uma resposta à nova configuração dos valores modernos. A ideia do individualismo segue a ideia de que cada um é livre e igual aos outros. Portanto, ele legisla a própria vida, ele deve organizar a própria vida e viver com liberdade. O individualismo significa liberdade. Esse jeito de buscar a liberdade, a meu ver, não traz felicidade nem torna a vida mais fácil. Pelo contrário, torna a vida mais difícil, porque deixamos de contar com os outros para conquistar nossos sonhos, mesmo para compartilhar bons momentos quando conquistamos nossos objetivos. A vida perde em cor, sabor e emoção se nos isolamos. Uma visão que complementa a de Lipovetsky é a do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, descrita no livro Modernidade Líquida. Bauman fala de mais um ponto bem comum na vida atual, que é a necessidade de ter os interesses privados satisfeitos de imediato. Na constante correria e pressa em que vivemos, faltam tempo e paciência e até visão de futuro para construir relações verdadeiras, aquelas que são alimentadas no longo prazo. Dá para entender, o mundo está cheio de desafios e mudanças, o futuro nos parece cada vez mais incerto e ficamos com a sensação de que temos que fazer alguma coisa e rápido para nos proteger, para garantir nossa sobrevivência, para nos livrar do mal. Diz ele, num mundo em que o futuro é, na melhor das hipóteses, sombrio e nebuloso, porém mais provavelmente cheio de riscos e perigos, colocar-se objetivos distantes. Abandonar o interesse privado para aumentar o poder do grupo e sacrificar o presente em nome de uma felicidade futura não parecem uma proposição atraente ou mesmo razoável. Qualquer oportunidade que não for aproveitada aqui e agora é uma oportunidade perdida. Não aproveitar uma oportunidade se torna uma coisa imperdoável, e não há desculpa fácil para isso nem justificativa. Nessa lógica, preferimos viver relações mais leves e superficiais porque assim é menor o risco de prejuízos. Bauman diz que agora é a palavra-chave da estratégia de vida, ao que quer que essa estratégia se aplique independentemente do que mais possa sugerir. O filósofo segue explicando como tem funcionado a nossa cabeça nos dias atuais. Num mundo inseguro e imprevisível, o viajante esperto fará o possível para imitar os felizes globais, que viajam leves e não derramarão muitas lágrimas ao se livrar de qualquer coisa que atrapalhe os movimentos. Raramente param por tempo suficiente para imaginar que os laços humanos não são como peças de automóvel, que raramente vêm prontas, que tendem a se deteriorar e desintegrar facilmente se ficarem hermeticamente fechadas e que não são fáceis de substituir quando perdem a utilidade. E assim, a política de precarização conduzida pelos operadores dos mercados de trabalho acaba sendo apoiada e reforçada pelas políticas de vida, sejam elas adotadas deliberadamente ou apenas por falta de alternativas. Ambas convergem para o mesmo resultado, o enfraquecimento e decomposição dos laços humanos, das comunidades e das parcerias. Em outras palavras, laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados como coisas destinadas a serem consumidas e não produzidas. Estão sujeitas aos mesmos critérios de avaliação de todos os outros objetos de consumo. No mercado de consumo, os produtos duráveis são, em geral, oferecidos por um período de teste e a devolução do dinheiro é prometida se o comprador estiver menos que totalmente satisfeito. Se o participante numa parceria concebida em 3 termos, então não é mais tarefa para ambos os parceiros fazer com que a relação funcione na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, trabalhar a favor nos bons e maus momentos, repensar, se necessário, as próprias preferências, conceder e fazer sacrifícios em favor de uma união duradoura. Se reclamamos por viver uma crise das relações verdadeiras, dos laços de empatia e de carinho, é porque falta disposição para conhecer o outro de verdade, tentar fazer os relacionamentos darem certo e se ajudar mutuamente. Tudo isso foi ficando incomum. Fomos passando batido pelas pessoas, portas foram fechadas e o que poderia ser feito neste ano foi sendo deixado para depois. Pessoas atrapalham. Começa a valer o bloco do eu sozinho, do cada um por si, da minha vida, minhas regras e ninguém tem nada a ver com isso. É como dizer, eu não estou nem aí para o outro, vou ser aquilo que quero ser, mesmo que aquilo que eu queira seja romper com os valores que a minha família segue, que a minha religião segue ou que o meio segue. Vou construir os meus próprios valores. Segundo o filósofo, esse homem hipermoderno tende a se fechar em seu próprio universo e acaba vivenciando um processo de isolamento cada vez mais contínuo.
Se no passado, na antiguidade e na renascença, havia os sonhos coletivos de mudar as sociedades, de imaginar novas sociedades, na modernidade esses sonhos passaram a ficar individualizados. É só fazer uma lista dos sonhos que temos hoje para isso ficar evidente. As pessoas hoje sonham em ter uma ótima carreira, ter filhos e cuidar bem deles, ter um trabalho apaixonante, sonham em viajar, sonham em consumir, sonham em não ficar velhas, manter a saúde, a beleza, a inteligência. Aqui está o texto com a pontuação inserida. Existem mais grandes utopias, mas os sonhos continuam, só que de um jeito muito mais individual. Passamos a viver os sonhos sozinhos e nos acostumamos a nos realizar neles, como se estivéssemos isolados do mundo. O mais interessante é que Lipovetsky não vê isso como um movimento egoísta, mas sim como algo que temos feito para nos sentir livres. Nas palavras dele, o individualismo é um conceito que é frequentemente associado ao egoísmo. Algumas vezes essas duas palavras são consideradas até mesmo sinônimos. O individualista é aquele que pensa em si mesmo e não está preocupado com os outros. Por isso acaba virando um sinônimo de egoísmo. Eu proponho uma outra leitura. Resumindo, eu proponho uma abordagem moral. O individualismo é uma resposta à nova configuração dos valores modernos. A ideia do individualismo segue a ideia de que cada um é livre e igual aos outros. Portanto, ele legisla a própria vida, ele deve organizar a própria vida e viver com liberdade. O individualismo significa liberdade. Esse jeito de buscar a liberdade, a meu ver, não traz felicidade nem torna a vida mais fácil. Pelo contrário, torna a vida mais difícil, porque deixamos de contar com os outros para conquistar nossos sonhos e mesmo, para compartilhar bons momentos quando conquistamos nossos objetivos. A vida perde em cor, sabor e emoção se nos isolamos. Uma visão que complementa a de Lipovetsky é a do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, descrita no livro Modernidade Líquida. Bauman fala de mais um ponto bem comum na vida atual, que é a necessidade de ter os interesses privados satisfeitos de imediato. Na constante correria e pressa em que vivemos, faltam tempo e paciência e até visão de futuro para construir relações verdadeiras, aquelas que são alimentadas no longo prazo. Dá para entender, o mundo está cheio de desafios e mudanças. O futuro nos parece cada vez mais incerto e ficamos com a sensação de que temos que fazer alguma coisa e rápido para nos proteger, para garantir nossa sobrevivência, para nos livrar do mal. Diz ele, num mundo em que o futuro é, na melhor das hipóteses, sombrio e nebuloso, porém mais provavelmente cheio de riscos e perigos, colocar-se objetivos distantes, abandonar o interesse privado para aumentar o poder do grupo e sacrificar o presente em nome de uma felicidade futura não parecem uma proposição atraente ou mesmo razoável. Qualquer oportunidade que não for aproveitada aqui e agora é uma oportunidade perdida. Não aproveitar uma oportunidade se torna uma coisa imperdoável, e não há desculpa fácil para isso nem justificativa. Nessa lógica, preferimos viver relações mais leves e superficiais, porque assim é menor o risco de prejuízos. Bauman diz que agora é a palavra-chave da estratégia de vida, ao que quer que essa estratégia se aplique independentemente do que mais possa sugerir. O filósofo segue explicando como tem funcionado a nossa cabeça nos dias atuais. No mundo inseguro e imprevisível, o viajante esperto fará o possível para imitar os felizes globais, que viajam leves e não derramarão muitas lágrimas ao se livrar de qualquer coisa que atrapalhe os movimentos. Raramente param por tempo suficiente para imaginar que os laços humanos não são como peças de automóvel, que raramente vêm prontas, que tendem a se deteriorar e desintegrar facilmente se ficarem hermeticamente fechadas e que não são fáceis de substituir quando perdem a utilidade. E assim a política de precarização conduzida pelos operadores dos mercados de trabalho acaba sendo apoiada e reforçada pelas políticas de vida, sejam elas adotadas deliberadamente ou apenas por falta de alternativas. Ambas convergem para o mesmo resultado, o enfraquecimento e decomposição dos laços humanos, das comunidades e das parcerias. Em outras palavras, laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados como coisas destinadas a serem consumidas e não produzidas. Estão sujeitas aos mesmos critérios de avaliação de todos os outros objetos de consumo. No mercado de consumo, os produtos duráveis são, em geral, oferecidos por um período de teste e a devolução do dinheiro é prometida se o comprador estiver menos que totalmente satisfeito. Se o participante numa parceria é concebido em 3 termos, então não é mais tarefa para ambos os parceiros fazer com que a relação funcione na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, trabalhar a favor nos bons e maus momentos, repensar, se necessário, as próprias preferências, conceder e fazer sacrifícios em favor de uma união duradoura.
Se reclamamos por viver uma crise das relações verdadeiras, dos laços de empatia e de carinho, é porque falta disposição para conhecer o outro de verdade, tentar fazer os relacionamentos darem certo e se ajudar mutuamente. Tudo isso foi ficando incomum. Fomos passando batido pelas pessoas, portas foram fechadas e o que poderia ser feito neste ano foi sendo deixado para depois. Telefonema no dia do aniversário, mudar a programação do dia para ajudar uma pessoa que está visivelmente precisando, marcar um encontro com amigos, segurar a porta do elevador. Criou-se uma acomodação. Deixamos de ser proativos em relação a fazer algo pelo outro, e como esse fenômeno é praticamente geral, cada um vai se isolando numa ilha. O que fica é uma sensação de que estamos sozinhos, mas nunca achamos que é por culpa nossa, sempre achamos que foi o outro que se afastou. E assim vamos vivendo, pensando que a vida é assim, que o mundo é assim mesmo. As pessoas estão mais afastadas umas das outras e nunca se sentiram tão sozinhas como os números comprovam. Segundo um estudo feito de 2020 a 2021 pelo Instituto Ipsos com a população de 28 países, 50% dos entrevistados no Brasil disseram sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. Não apenas no Brasil, mas também no mundo todo. Segundo outro estudo divulgado em fins de janeiro de 2020, 61% dos norte-americanos relataram se sentirem sós. Dentre eles, os jovens são os mais afetados, 79% da geração Z nascidos após 1995, e 71% da geração Y, nascidos entre 1981 e 1995. Diz as pesquisas de 2020, essa sensação de isolamento e solidão ficou mais agravada ou mais acelerada pela pandemia do coronavírus, que nos deu um gostinho amargo do que seria um mundo sem o contato real frequente. Desde fevereiro de 2020 até hoje, vivenciamos uma fase de menos encontros, menos olho no olho. Essa necessidade de encontrar as pessoas e se relacionar, no entanto, fica lá dentro da gente e acabou encontrando uma válvula de escape providencial, as redes sociais. Ao mesmo tempo que nos isolamos fisicamente, suprimos pelo celular a necessidade aristotélica de sermos sociais. Com as redes sociais, temos a sensação de estar perto de muita gente, acompanhando a vida das pessoas o tempo todo e nos sentimos de certa forma mais próximos delas por fotos e vídeos. Até conhecemos casas onde nunca pisamos pessoalmente. Isso sem falar que podemos ter centenas, milhares e até milhões de amigos, seguidores, fãs. O mundo está conectado, sim, não há dúvidas, mas carente de relações verdadeiras. O problema não é a tecnologia em si, pois ela possibilitou a criação de ferramentas que facilitam o encontro para interesses profissionais, para encontrar a cara metade, para reencontrar velhos amigos, para fazer novos. A questão é a maneira como estamos nos relacionando com o uso desses facilitadores. O fato de uma conexão poder ser feita a um clique não significa que a construção de um relacionamento seria igualmente simples e automática. Uma conexão verdadeira e a manutenção dela continuam sendo papéis das pessoas. Relações passam a ser rasas e descartáveis quando não têm a atenção que merecem. Com muito mais olho na tela do que olho no olho, a conexão se esvazia quando não se perde. Encontrar um jeito de saber como todas as pessoas estão, falar com elas quando quiser, é muito conveniente. Mas o virtual não faz essa ponte sozinho, precisa de atitude. A tecnologia que deveria conectar não conectou. O Facebook não conectou, o Instagram não conectou, nem o LinkedIn, diz meu amigo filósofo e catedrático Paulo Monteiro. Fazemos parte de um grupo de pessoas chamado Pindorama, que pensa o nosso país e tenta fazer a sua parte com ideias e ações de impacto, principalmente nas áreas de educação e trabalho. Num sentido instrumental, sim, no sentido de conexão humana, não. Está isolando mais as pessoas. Existe essa bandeira de que a tecnologia vai mudar o mundo, mas quem muda o mundo é quem usa a tecnologia. Tem um Homo sapiens por trás dela, e tem uma discussão que a está colocando como intocável. Não, o sapiens não tem o que falar, só tem que seguir a tecnologia. Isso confesso que me frustra, porque relegar o ser humano a seguir sem criticar. A tecnologia vai continuar decolando com a internet das coisas. Há previsões de que até 2025 serão mais de 7 bilhões de dispositivos conectados entre si e trocando informação, segundo pesquisas do grupo Meta, Facebook e com a realidade virtual hiperrealista do metaverso. Acompanha tudo está crescendo de per. Acredito nos benefícios, mas creio também que é urgente e importante se colocar como agente transformador de tudo isso, porque na verdade, o ser humano é e sempre foi esse agente transformador. No livro The True Creator of Everything,
How the Brain Rewrites the Universe, em livre tradução para o português, o verdadeiro criador de tudo, como o cérebro humano mudou o universo como conhecemos. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles explica como foi a evolução do cérebro humano até se tornar um computador orgânico superior a qualquer outro existente. Só por causa desse cérebro potente é que temos a capacidade, por exemplo, de nos adaptar e aprender e temos potencial de liderança, ou seja, conseguimos fazer com que vários indivíduos sincronizem suas mentes em torno de objetivos. Para funcionar assim, precisamos de uma visão cognitiva que vem das nossas interações sociais. Então, toda vez que abrimos mão de relação, abrimos mão de uma máquina que é muito mais sofisticada do que qualquer dispositivo digital. Então, tudo certo em usar toda a facilidade da conexão virtual a seu favor, mas não podemos nos limitar a ela. Precisamos recuperar o contato social, o abraço, o beijo, as conversas, as trocas, o calor humano e todas as interações que nos fazem entrar em sintonia com o outro. Segundo Nicoleles, todas as atividades em grupo requerem que os cérebros dos indivíduos se sincronizem. Então, retomar posse de seus relacionamentos de uma forma genuína e verdadeira é manter seu cérebro em plena forma. Isso vai se refletir na sua performance em tudo que você fizer e ainda tornará sua vida muito mais interessante e cheia de significado. Precisamos recuperar todas as ações que nos fazem entrar em sintonia. Como não faça networking? Marcos Vinícius Freire, capítulo 2. Já fez networking por obrigação. Na cultura da competitividade em que palavras como concorrência, rivalidade e competição nos dividem, aprendemos a nos virar sozinhos e acreditar que chegaremos mais longe se formos armados, protegidos e por conta própria. Mas apesar de vivermos cada vez mais sozinhos em busca de realizar nossos sonhos, sabemos que é preciso construir relações para ter sucesso. Certamente você já se deparou com um manual para fazer networking, com uma lista de atitudes que podem ser vistas com bons olhos pelas pessoas, mas que na verdade nada mais são do que estratégias para chamar o interesse e pedir ajuda mais tarde, um dia, se precisar. Isso porque se acredita que ninguém faz nada de graça, que sempre há um interesse por trás e que ninguém vai ajudar ninguém se não for pela regra do toma lá dá cá. Dessa maneira, cada indivíduo se sente por sua conta e risco. Como resultado disso, vemos pessoas pensarem em pessoas apenas como meios de atingir um objetivo pessoal. Acabamos criando essa forma artificial de fazer networking, muito difundida. É provável que em algum momento da sua trajetória você já tenha sentido a obrigação de fazer esse chamado networking instrumental. Isso é muito típico da segunda metade do século XX, aquela história de 10 dicas para fazer amigos e ter sucesso profissional. Na hora de fazer networking, primeiro sorria e depois dê um aperto de mão forte. Nunca assim, sozinho, relacionar-se virou um tema com regras da cartilha profissional, mas que não gera conexões genuínas. Nem tudo é trabalho, nem tudo diz respeito a regras. Isso é apenas transformar as pessoas em tecnocratas do networking. Talvez, simplesmente por não ter tempo de marcar um papo com os ex-colegas da faculdade para saber como eles estão hoje, você não faça o tal networking com a frequência que mandam e ache que acabou perdendo a chance de requentar um relacionamento pela motivação de garantir sua empregabilidade ou portas abertas em algum momento. Mas será que perdeu mesmo? Será que transformar algo que deveria ser espontâneo, orgânico, mais visceral e mais significativo em algo instrumental dá certo? As relações abrem portas profissionais, sim, mas não vão ser duradouras e verdadeiras se forem construídas de um jeito forçado. Sabe aquela máxima que diz que sempre arrumamos tempo para o que queremos de fato? Ela se encaixa aqui. Se você der uma olhada na sua vida, vai ver que tem tempo para aquilo que traz benefício imediato. Quando se trata de relações, uma grande amizade traz benefício imediato, é mais gostoso, espontâneo, orgânico. Ligar para alguém com quem a gente pode rir, se abrir, mostrar nosso lado não tão legal ou imperfeito é bem diferente de um encontro programado, em que cada palavra é pensada de modo a exibir uma lista de habilidades e de qualidades do currículo. Também nos iludimos com a ideia de que ter um meio de chegar a uma pessoa é suficiente para nos conectar com ela. Pegar uma lista de e-mails de gestores de RH e enviar um belo texto padrão para todos candidatando-se a uma vaga pode dar certo, pode até dar, mas está longe de ser a melhor maneira de se apresentar para um cargo. A resposta, na maioria das vezes, se ela vier, será um e-mail automático igualmente padronizado. Por quê? Porque conexões de verdade não acontecem de forma robotizada, precisam de falas e trocas com verdade reais. As relações abrem portas.
Conectar-se genuinamente com os outros parece ter se tornado uma habilidade cada vez mais rara em um mundo onde as interações são frequentemente superficiais e rápidas. A polarização de ideias contribui para essa dinâmica, levando muitas pessoas a se isolarem em bolhas onde só encontram opiniões semelhantes às suas. No entanto, a verdadeira conexão humana vai além das semelhanças superficiais. Envolve empatia, compreensão e a disposição para aceitar e entender pontos de vista diferentes. Infelizmente, a falta de tempo e a pressa em obter benefícios imediatos têm levado ao desenvolvimento de relacionamentos superficiais, que se assemelham ao fast food, satisfatórios no momento, mas sem substância a longo prazo. A importância de relacionamentos verdadeiros é evidenciada pela experiência compartilhada do autor em um restaurante no Quirguistão. Sua amizade genuína com Salama, baseada na vontade de ajudar sem interesse imediato, resultou em uma noite inesquecível e em uma conexão que vai além das fronteiras geográficas. Enquanto as redes sociais oferecem uma plataforma para interações, elas também podem criar uma ilusão de conexão. Ter milhares de seguidores não garante amizades verdadeiras, pois a verdadeira conexão se constrói um a um, com cuidado e atenção aos detalhes. A era digital nos trouxe uma sobrecarga de informações e uma constante sensação de estar perdendo algo, conhecida como FOMO, Fear of Missing Out. Nesse cenário, a capacidade de nos concentrarmos e nos conectarmos profundamente com os outros torna-se um desafio. Portanto, é essencial valorizar e cultivar relacionamentos genuínos, que exigem tempo, cuidado e atenção. Essas conexões são como uma refeição cuidadosamente preparada, que oferece uma satisfação duradoura e significativa. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, é importante não perder de vista a importância da conexão humana autêntica. Controlar as pessoas e mantê-las na linha. Apontar culpados é uma prática comum. O valor de alguém está no sucesso, na produtividade ou na obediência. Humilhações e linguagem abusiva são frequentes. Quanto ao favoritismo, o perfeccionismo é uma realidade. Em comparação, a competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa, o tempo todo, velada ou abertamente, a criatividade tem sido sufocada. As pessoas são confinadas a padrões estreitos, em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos. Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, isas e experiências. A impressão gerada é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos. Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macrosocial, econômica e política, minhas respostas são sim e sim. As perguntas que façam nada mais do que um retrato do ambiente social em que vivemos. Maléfico para as relações porque faz com que a gente perca a disposição de se aproximar do outro por medo de expor ainda mais essas feridas. Dessa forma, nos isolando das pessoas, vamos praticando o individualismo para garantir a satisfação dos nossos sonhos, sem contar com a ajuda de ninguém. Quando você se fecha, perde de vista o fato de que o estado de vulnerabilidade também é benéfico, pois é a partir dele que nascem a alegria, o pertencimento, a identificação, a criatividade, a autenticidade e o amor. Para viver tudo isso, é preciso correr riscos. Pessoas que não querem se expor ao risco de serem rejeitadas também não dão chance para a sorte de receberem uma resposta positiva. Sim, quero me casar com você, convite aceito, vamos jantar na sua casa, claro, vamos bater um papo sobre o seu projeto, te espero na rede de vôlei no sábado. É na vulnerabilidade que nascem também as relações verdadeiras. Ficar fechado em seu mundo não vai trazer para você felicidade nem oportunidades. Pior, deixará o caminho não apenas mais solitário como também mais difícil, pois somos seres sociais que precisam se relacionar. Como diz Daniel Goleman no livro Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas, fomos programados para nos conectar. A neurociência descobre que o próprio desenho do cérebro o torna sociável, inexoravelmente atraído a uma íntima conexão cérebro a cérebro. Sempre que interagimos com alguém, essa ponte neural nos permite afetar o cérebro e, portanto, o corpo de todas as pessoas com as quais interagimos, exatamente como elas fazem conosco. Mesmo nossas interações mais rotineiras atuam como reguladoras no cérebro, preparando nossas emoções. Algumas desejáveis, outras não. Quanto maior a nossa ligação emocional com alguém, maior é a força mútua. Nossas trocas mais ocorrem com as pessoas com quem passamos mais tempo no dia a dia, ano após ano. Sobretudo com as quais mais nos importamos.
Pense em seus melhores amigos e nas pessoas de quem você gosta. Certamente eles não são perfeitos, mesmo assim, você tem um carinho por eles, faria de tudo para ajudá-los. Se eles existem, é porque você já sabe intuitivamente o caminho e já criou conexões genuínas. Você sabe que é da troca entre pessoas sem máscaras e imperfeitas que nascem as relações que fazem a diferença em nossa vida. Portanto, precisamos desafiar a tendência do comportamento atual que nos leva a nos fecharmos para o mundo. Quero ajudá-lo a se lembrar do caminho e colocar essa habilidade natural do ser humano em prática novamente. É da troca entre pessoas sem máscaras e imperfeitas que nascem as relações que fazem a diferença em nossa vida. Não faça networking. Mark Freire. Capítulo 5. Entregue-se à magia do R. Quando minha esposa, Cláudia, e eu fizemos 40 anos, resolvemos organizar uma festa para os amigos no antigo Rock in Rio Café, que havia no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. No convite colocamos festa de 80 anos, a lógica, 40 anos da Cláudia mais 40 anos meus igual a 80. Decidimos que precisávamos chamar alguém para cantar. Nosso filho Luca, que na época tinha 8 anos, adorava a música Girassol. Então a primeira ideia foi chamar o Cidade Negra para cantar. O Tony é amigo de uma amiga minha. A Cláudia falou, não tive dúvidas. Pede o telefone que é comigo mesmo, vou tentar falar com ele. Acabamos fechando um pacote show com o Tony e mais 2 caras tocando violão. Ficou combinado que ele cantaria umas 6 músicas e estava feito. No dia da festa, fui à tarde ao local do evento, levei o Luca para ver o som, pensando que era melhor garantir porque na hora do show na festa, era provável que o artista entrasse correndo, saísse com pressa e não tivesse a oportunidade. Eu me apresentei e ele ficou-me olhando como se já me conhecesse de algum lugar. Você é o Marcos Vinícius? Me perguntou. Disse que sim, e ele explicou que estava ali porque iria cantar numa festa de 80 anos. É teu parente? Me perguntou Tony. Expliquei que a festa era minha e da Cláudia. Tony me disse que se lembrava de mim da seleção de vôlei e me perguntou se eu poderia arrumar uma camisa da seleção brasileira de vôlei para ele abrir o show. Claro que sim, à noite na festa, toda a geração de prata e muitas outras estrelas do esporte nacional estavam na primeira fila para assistir ao show. Entre eles Bernardinho, Bernardi, Bebeto, Renan. Tony chega e diz, fui contratado para cantar nesta festa, pensando que seria uma festa de um senhor de 80 anos, e depois descobri que era para esse casal maravilhoso. E vou confessar uma coisa para vocês, o meu sonho de infância não era ser cantor, era ser jogador de vôlei, como vocês. O que o Marcos está me pagando, eu pagaria para poder cantar para vocês, meus ídolos. Eu me arrepio só de lembrar desse encontro que virou uma grande amizade, um ajuda o outro no que precisa. Nestes últimos 20 anos, essa amizade é um daqueles que todo mundo constrói ou construiu de forma espontânea ao longo da vida. Pode ter sido na infância, na escola, a turma do clube, o pessoal da praia, os amigos que algum esporte lhe deu, os colegas da faculdade. Quantas relações genuínas saem desses lugares? Para mim, elas acontecem em momentos em que estamos desarmados, na nossa versão mais autêntica. Pense naquelas pessoas com quem a conexão foi fácil porque rolou empatia. Não houve uma intenção por trás, aliás, houve intenção. A de estar junto, trocar, se divertir, se ajudar, levar o time a vencer. O que deu liga foi gostar mesmo daquelas pessoas e de estar perto delas. E o mais bacana é que não importa quanto tempo você fique sem encontrar essas pessoas, elas sabem quem você realmente é e guardam um carinho especial. Essas relações são genuínas porque há reciprocidade, conhecimento profundo do outro além das aparências, vontade de estar junto e se fazer presente, e ajuda mútua. Quando você estabelece uma relação de alta qualidade assim, pode apostar que ela será de longa duração e deixará portas abertas. Você conhece muito bem uma pessoa com quem conviveu todos os dias no esporte e na escola. Claro que ela mudou, você mudou, mas vocês têm milhões de histórias e situações que viveram juntos, não porque houve a intenção de criar isso, mas porque foi a consequência natural da convivência com disponibilidade. Algum tempo atrás, a gente juntou no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, uns 30 caras das gerações do voleibol. Desde Munique 1972 até a minha de 1984, várias gerações. 90% deles não foram jogadores profissionais, tinha gente da turma antiga, da época em que não tinha nem vôlei transmitido na televisão, mas são caras a cujas histórias a gente continua trazendo luz. Uma turma que era meio profissional, meio amadora. Um era engenheiro, outro trabalhava em banco. Resgatamos histórias ali, naquele grupo. Vejo bem esse exemplo de porta aberta, porque todo mundo sabe quem eu sou, e isso é recíproco.
A reputação foi construída lá atrás. O esporte é um meio que propicia muito essa relação de respeito e de time. Se eu pudesse dar um conselho para pais, diria para colocar os filhos em esporte, não só com foco na atividade física ou no entretenimento, mas também para ter esse convívio esportivo que leva para o futuro amigos e relacionamentos. Lá na frente, um vai ser arquiteto e vai projetar sua casa, outro vai ser médico e vai salvar a vida do arquiteto, um vai ser do esporte e convidar para um jogo. O grupo que um dia foi homogêneo vai virar heterogêneo, mas a ponte vai continuar existindo. Essa vai ser a base. Porque se você olhar quais são seus amigos, suas amigas que não são do seu negócio próximo, normalmente são da escola, ou do time, ou do grupo de escoteiro, ou da universidade. Mesmo na universidade de engenharia de economia, uma pessoa pode abrir uma empresa de calçado, e a outra pode se tornar presidente do Banco Central, e as duas podem se encontrar no futuro e ter portas abertas. Tudo isso que falei pode levá-lo para algum ponto de nostalgia, ou, se você é das novas gerações, talvez se identifique com o que está vivendo agora. Talvez não tenha a dimensão de como essas relações verdadeiras valem ouro. Elas valem, e não podemos perder a chance de construir isso que considero o grande barato da vida, criar uma rede de relações e também construir pontes a partir delas, ou seja, cultivar sua turma e depois conectar as pessoas. Tudo isso para fomentar trocas, ajuda, parcerias, negócios. Acredito que ser um ponto focal no mundo por onde as relações podem ser construídas é muito mais do que se ajudar, é ajudar todo mundo. E a chave está justamente na humanização do networking. Você precisa mudar a forma como vê a conexão, o networking. Ajude para ser ajudado, ofereça a mão primeiro, desinteressadamente. Olhando como se já me conhecesse de algum lugar, você é o Marcos Vinícius? Me perguntou. Disse que sim, e ele explicou que estava ali porque iria cantar numa festa de 80 anos. É teu parente? Me perguntou Tony. Expliquei que a festa era minha e da Cláudia. Tony me disse que se lembrava de mim da seleção de vôlei e me perguntou se eu poderia arrumar uma camisa da seleção brasileira de vôlei para ele abrir o show. Claro que sim, à noite na festa, toda a geração de prata e muitas outras estrelas do esporte nacional estavam na primeira fila para assistir ao show, entre eles Bernardinho, Bernardi, Bebeto, Renan. Tony chega e diz, fui contratado para cantar nesta festa, pensando que seria uma festa de um senhor de 80 anos, e depois descobri que era para esse casal maravilhoso. E vou confessar uma coisa para vocês, o meu sonho de infância não era ser cantor, era ser jogador de vôlei, como vocês. O que o Marcos está me pagando, eu pagaria para poder cantar para vocês, meus ídolos. Eu me arrepio só de lembrar desse encontro que virou uma grande amizade, um ajuda o outro no que precisa. Nestes últimos 20 anos, essa amizade é um daqueles que todo mundo constrói ou construiu de forma espontânea ao longo da vida. Pode ter sido na infância, na escola, a turma do clube, o pessoal da praia, os amigos que algum esporte lhe deu, os colegas da faculdade. Quantas relações genuínas saem desses lugares? Para mim, elas acontecem em momentos em que estamos desarmados, na nossa versão mais autêntica. Pense naquelas pessoas com quem a conexão foi fácil porque rolou empatia. Não houve uma intenção por trás, aliás, houve intenção. A de estar junto, trocar, se divertir, se ajudar, levar o time a vencer. O que deu liga foi gostar mesmo daquelas pessoas e de estar perto delas. E o mais bacana é que não importa quanto tempo você fique sem encontrar essas pessoas, elas sabem quem você realmente é e guardam um carinho especial. Essas relações são genuínas porque há reciprocidade, conhecimento profundo do outro além das aparências, vontade de estar junto e se fazer presente, e ajuda mútua. Quando você estabelece uma relação de alta qualidade assim, pode apostar que ela será de longa duração e deixará portas abertas. Você conhece muito bem uma pessoa com quem conviveu todos os dias no esporte, na escola. Claro que ela mudou, você mudou, mas vocês têm milhões de histórias e situações que viveram juntos, não porque houve a intenção de criar isso, mas porque foi a consequência natural da convivência com disponibilidade. Algum tempo atrás, a gente juntou no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, uns 30 caras das gerações do voleibol. Desde Munique 1972 até a minha de 1984, várias gerações. 90% deles não foram jogadores profissionais, tinha gente da turma antiga, da época em que não tinha nem vôlei transmitido na televisão. Mas são caras a cujas histórias a gente continua trazendo luz. Uma turma que era meio profissional, meio amadora. Um era engenheiro, outro trabalhava em banco. Resgatamos histórias ali, naquele grupo. Vejo bem esse exemplo de porta aberta, porque todo mundo sabe quem eu sou, e isso é recíproco.
A reputação foi construída lá atrás. O esporte é um meio que propicia muito essa relação de respeito e de time. Se eu pudesse dar um conselho para pais, diria para colocar os filhos em esporte, não só com foco na atividade física ou no entretenimento, mas também para ter esse convívio esportivo que leva para o futuro amigos e relacionamentos. Lá na frente, um vai ser arquiteto e vai projetar sua casa, outro vai ser médico e vai salvar a vida do arquiteto, um vai ser do esporte e convidar para um jogo. O grupo que um dia foi homogêneo vai virar heterogêneo, mas a ponte vai continuar existindo. Essa vai ser a base. Porque se você olhar quais são seus amigos, suas amigas que não são do seu negócio próximo, normalmente são da escola, ou do time, ou do grupo de escoteiro, ou da universidade. Mesmo na universidade de engenharia de economia, uma pessoa pode abrir uma empresa de calçado, e a outra pode se tornar presidente do Banco Central, e as duas podem se encontrar no futuro e ter portas abertas. Tudo isso que falei pode levá-lo para algum ponto de nostalgia, ou, se você é das novas gerações, talvez se identifique com o que está vivendo agora. Talvez não tenha a dimensão de como essas relações verdadeiras valem ouro. Elas valem, e não podemos perder a chance de construir isso que considero o grande barato da vida, criar uma rede de relações e também construir pontes a partir delas, ou seja, cultivar sua turma e depois conectar as pessoas. Tudo isso para fomentar trocas, ajuda, parcerias, negócios. Acredito que ser um ponto focal no mundo por onde as relações podem ser construídas é muito mais do que se ajudar, é ajudar todo mundo. E a chave está justamente na humanização do networking. Você precisa mudar a forma como vê a conexão, o networking. Ajude para ser ajudado, ofereça a mão primeiro, desinteressadamente. Daqui tenta a sorte num grande centro cultural, ou a gente vai ter que parar de dançar e buscar uma vidinha dessa comum como todo mundo, ter de casar, ter filho, arranjar um trabalho, envelhecer, ter netos. E isso eu não quero para mim, disse para a irmã. Ela concordou, pois também queria ganhar o mundo. Decidiram então que o primeiro destino seria Belém. Arquitetando esse projeto de ir embora com pouquíssimo dinheiro no bolso, trataram de fazer contatos na esperança de conseguir alguma conexão que lhes desse um suporte para chegar a Belém e ter um lugar para ficar, um apoio, uma direção, um conselho, uma proteção. A primeira opção era ficar na casa da avó por parte de mãe, que, diga-se de passagem, eles não conheciam pessoalmente. Com os contatos que fizeram, acabaram conseguindo mais opções. Qualquer coisa, você vai para a minha casa, diziam. Isso foi deixando a dupla animada, até que chegou o dia da viagem e justo nesse dia quando o Reinaldo estava no supermercado, fazendo compras para levar no navio que sairia do porto de Manaus, encontrou o rapaz que haviam ajudado. Ele nem sabia que iam viajar. Reinaldo contou que estavam indo embora com o maior medo de dar tudo errado, pediu para torcer por eles e tal. Então o rapaz disse sério, poxa, deixa eu contar para você. Nesse meio tempo eu servi na Marinha e fui para Belém. Fiquei morando lá, conheci uma família. Vou te passar o contato deles. Se der algum problema, você pode dizer que eu mandei vocês lá, e vocês serão muito bem recebidos. No trajeto de navio, o dinheiro dos irmãos sumiu em algum momento, eles foram roubados. Chegaram a Belém arrasados, sem grana alguma, só com os trocos que sobraram no bolso e com os papéis com os endereços anotados. Andaram o dia inteiro pela cidade atrás das casas que indicaram para eles encontrarem ajuda. Nenhum dos possíveis deu certo. A avó, a primeira opção, se mudou sem avisar. Também não rolou o segundo, nem o terceiro, o quarto. Já estavam quase sem esperanças quando tentaram o último endereço, aquele que o rapaz havia dado no supermercado. A senhora e seu filho os receberam, deram um quarto para eles e mais que isso, todo o apoio para começarem. A dupla passou 1 mês e meio na casa dele até conseguir levantar um dinheiro e se virar sozinha. Foi assim que conseguiram dar o start em seu sonho. A partir daí se conectaram com o bailarino e professor de dança mais famoso do Brasil, Carlinhos de Jesus, viajaram para o Rio de Janeiro, entraram para uma companhia de dança. Reinaldo virou professor na universidade. E aí é outra história. Mas graças à conexão com esse rapaz que começou sem interesse nenhum, apenas motivada pela vontade de ajudar uma pessoa, receberam tanto em troca. Lá na frente foi o rapaz a peça mais importante, a chave da virada profissional para os dois irmãos. Se não fosse aquele rapaz, nada teria acontecido. Reinaldo conta que essa foi a parte mais brilhante, mais emocionante de sua história. Para se entregar à magia do encontro, você precisa tomar algumas providências emocionais. A primeira é se desconectar dessa coisa de curto e médio prazo e passar a fazer as coisas como um estilo de vida, sem esperar nada em troca, porque não se trata aqui de ter retorno imediato.
E quando você tira o foco dessa expectativa e coloca no prazer de se relacionar, muda tudo, muda a energia envolvida. Procure experimentar, neutralizar a ansiedade por resultados e retornos, tentando ficar mais inteiro no momento presente, vivenciando cada instante das relações que acontecem aqui e agora. Tudo está conectado e tem volta. É a ideia do efeito borboleta. Um simples bater de asas no Brasil pode causar um tornado no Texas. Como já escrevi uma vez na orelha do meu livro Resolve, acredito que a energia do mundo é cíclica. Quero que você também experimente isso na sua vida o tempo todo. Passe a vida sem esperar nada. 6 atitudes para se entregar à magia do encontro. 1. Praticar esportes ou outra atividade que propicie relações genuínas com troca, senso de grupo, de oração, vivências que nos permitem mostrar quem realmente somos na essência, criam vínculos para uma vida toda. Vale incentivar os filhos a criarem essas conexões também. 2. Manter contato. Hoje é fácil não perder o contato com tantas ferramentas da tecnologia disponíveis. 3. Não olhar o cargo. Medir a importância das pessoas pela cadeira que elas ocupam torna os encontros frios e falsos. Olhe o ser humano, queira curtir o momento. Não há nada mais gostoso do que uma conversa sem hora para acabar, estar presente com todos os 5 sentidos nos momentos em que temos a oportunidade de estar. Motivação. O outro. Você não precisa sempre ter uma vantagem a partir de suas atitudes. Liberte-se disso e faça simplesmente pelo outro. Capítulo 6. Esteja sempre pronto para servir. Tenho 1,95 metros e dos joelhos operados em função dos 16 anos de vôlei, portanto, passar horas dentro de um avião, ainda que poucas, pode ser bem desconfortável para mim. Por isso, procuro reservar sempre um assento na primeira fila. Assim, minha perna se mantém esticada durante o voo e fico mais bem acomodado. Depois que me sento, no entanto, zero chance de eu ficar ali lendo meu livro, alheio ao que está acontecendo. Cuidar do meu bem-estar não me leva para a zona de conforto. Fico de sentinela, observando o MOV. Se alguém precisa de ajuda para guardar mala ou achar o seu assento no voo, por exemplo, talvez seja um hábito que adquiri de tanto acompanhar delegações brasileiras em Jogos Olímpicos. Outro dia, em uma viagem de turismo com a Cláudia, estava embarcando conosco um homem de cadeira de rodas. O cara era grande e devia pesar uns 80 quilogramas. Vi que a comissária de bordo não conseguiria sozinha ajudá-lo a sentar. Nem deu tempo de pensar em chamar alguém para dar assistência. Pedi permissão ao homem, peguei-o no colo e o acomodei na cadeira. Por coincidência, do meu lado, algumas pessoas primeiro pensam para depois ajudar. Eu ajudo primeiro, sem pensar, é mais forte do que eu. Há quem pense que ter uma atitude como essa é intromissão, meter-se onde não é chamado. Não vejo assim. O efeito colateral da atenção plena para ajudar, na grande maioria das vezes, é uma conexão. Nos minutos seguintes descobri, primeiro pela camisa dele e depois porque puxei assunto, que ele estava indo fazer um teste para a equipe paraolímpica de levantamento de pesos. Esporte minha praia e que era do interior do Rio Grande do Sul, minha terra, como brinco. São necessários apenas 5 minutos para ter mais um novo melhor amigo de infância. E esse efeito positivo aconteceu mais uma vez. Não vou dizer que em 100% das vezes minha disposição para acertos. Lembro-me do dia em que presenciei um acidente. Bem em frente a chovendo, o motoqueiro bateu no muro e da moto e foi levado ao pronto-socorro. Motociclista ali estatelada no meio. Na mesma hora peguei a moto e empurrei para dentro do estacionamento do meu condomínio, sem pensar nos riscos de assumir um bem que não sabia de quem era. O normal seria eu pensar, vou ajudar o outro, só que vou arrumar problema para mim. Mesmo assim, assumo a responsabilidade. Depois de 3 dias vieram buscar. Então fiquei sabendo que a moto não era do motoqueiro acidentado e que ele nem tinha documentação. Para mim, a coisa certa naquele momento era colocar a moto em segurança e depois resolver o novo problema com o síndico, o condomínio ou a polícia. Pode ser que alguém diga, você escondeu uma moto roubada. Mesmo assim, prefiro correr o risco de servir. Só a árvore que dá fruto leva pedrada. Essa disponibilidade de viver o momento presente e de ser útil é empatia na prática. O termo atenção plena é usado para designar um tipo de prática moderna de meditação em que se coloca o foco na respiração, e dessa forma se permite estar consciente e observar o que está acontecendo no momento presente. Vejo que estar inteiro e focado no que acontece aqui e agora é o que nos deixa mais propensos e proativos para ajudar. Se estivermos sempre imersos em pensamentos, preocupações e listas de afazeres, essa é a realidade para a maioria das pessoas. Dificilmente teremos disponibilidade para ajudar.
A pressa e a sensação de que parar para resolver o problema do outro é perda de tempo são os maiores inimigos dessa atenção plena para ajudar. Em geral, vivemos focados em objetivos individuais, naquilo que precisamos resolver em nosso universo particular. Isso nos deixa fechados e pouco dispostos para realmente observar e tomar uma atitude em prol do outros, sem receber nada em troca. Às vezes, até vem o ímpeto de ajudar, mas então bate a dúvida: será que vou incomodar? Em seguida, não tenho nada a ver com isso. Vou focar no meu celular aqui e cada um que se vire com seus problemas. Talvez seja interessante romper com isso e sair da sua bolha, como fez também a bordo minha amiga Teca Celda McAves, Brasil ONG mundial que realiza sonhos de crianças com doenças graves. Uma mãe sozinha viajava com uma criança com autismo que após 2 horas de voo, entrou em crise e gritava sem parar. As pessoas no avião pareciam nitidamente incomodadas. Para piorar a situação, era um voo noturno e a tripulação não se mostrou nada acolhedora. Em vez disso, ficava cercando e reprimindo a mãe e a criança. A mãe estava com a menina, que pesava quase 20 kg no colo, fazia 2 horas, cansada, dolorida, tensa. Em determinado momento, Teca se levantou de seu assento, decidida a ajudar. Para sua surpresa, a mãe ficou até emocionada de tão grata. Teca então contou que tinha um filho da idade da filha dela também. Puxou papo com a criança de forma calma, com o que seu filho gostava de fazer. A menina foi ouvindo, desconfiada, mas interessada, e dormiu. A mãe pode, enfim, relaxar e fazer o resto da viagem tranquila. Estar inteiro e focado no que acontece aqui e agora é o que nos deixa mais propensos e proativos para ajudar. Não faça networking, Marcos Vinícius Freire. Qualquer um pode exercitar sair do próprio umbigo em seu dia a dia e deixar ao ir uma atitude de colaboração que pode ser genuína e natural. A solidariedade e o ajudar o próximo não são apenas para a irmã Dulce ou o Papa Francisco. São maneiras de se integrar no mundo e ser, a cada instante, mais presente na vida das pessoas. Minha sugestão é você fazer uma experiência e cometer essa rebeldia de agir na contramão da maioria. Para se relacionar, é fundamental olhar para as pessoas e ter atenção plena para servir. Fazer a coisa certa desinteressadamente é colocar sua energia em benefício do mundo. Antes da pandemia, acho que em 2018, fui fazer uma palestra para a equipe da construtora MRV, em Horizonte. E no espaço do existia de lanche, café e outros itens de alimentação. Não tinha ninguém, e não é porque os outros não fazem o certo que você vai fazer como eles. Em algumas vezes somos os agentes, em outras, somos quem é beneficiado com essa ação. Nesses momentos, fica mais fácil ver o efeito positivo dessa atitude. Aconteceu comigo mais de uma vez e certamente você também já viveu experiências em que alguém lhe fez algo desinteressadamente. Conto aqui 2. A primeira delas foi treinando na academia, Boteco da Barra da Tijuca, no Rio. Fui ajudar a Cláudia a fazer um exercício e não percebi que enrosquei minha perna no aparelho. O aparelho de agachamento veio ralando minha canela de cabo a rabo, não parava de sangrar. Tenho uma cicatriz até hoje para confirmar essa história. Minha mulher correu ao vestiário feminino e voltou com uma senhora simples, bem pequenininha, com cara de vovó, super simpática e exalando afeto. Naquele momento tenso, que me atendeu como se fosse uma enfermeira. Ela cuidava dos pertences das alunas da academia, que deixam suas mochilas e roupas no vestiário, mas veio com a caixa de primeiros socorros e gelo, desinfetando a área e fez um curativo com todo o carinho do mundo. Agradeci a Dona Rosa, que não era funcionária do ambulatório da academia. Em princípio, ela poderia pensar que não deveria se meter onde não foi chamada, mas Dona Rosa também é dessas pessoas prontas para ajudar o outro, e a resposta dela à minha gratidão foi de lacrar o assunto. Vivo para servir, senão não sirvo para viver. Servir e estar à disposição andam juntos, um é primo do outro. Assim como a Dona Rosa, você pode ousar e assumir papéis além do que esperam que você faça ou do cargo que ocupa, para servir as pessoas, mudando os scripts, saindo da sua rotina programada que você acha que não pode ser interrompida por uma necessidade do outro, a não ser que seja caso de vida ou morte. Essas atitudes são bem-vindas de pessoas com quem temos pouca intimidade e também quando vem de amigos. Afinal, é nas horas em que a gente mais precisa que bons amigos fazem questão de estar presentes e fazer a diferença. Outra situação em que na verdade sentimos, eu, Cláudia e Luca, esse cuidado. Foi numa fatalidade com o cachorrinho que tínhamos, que estava com 9 meses de idade. Ele andava sem guia porque era um cachorro muito maduro, apesar de ser ainda filhote. Donos de cachorros entenderão. Ele sempre passeava sem guia.
Um dia o portão da rua estava aberto, veio um carro bem na curva, e o cachorrinho não viu, ele foi atropelado. Perder-o foi uma situação muito difícil para a família inteira, muito triste. Então Cláudia e eu conversamos e resolvemos que seria bom ter outro bichinho para trazer um pouco mais de alegria para casa. É nas horas em que a gente mais precisa que bons amigos fazem questão de estar presentes e fazer a diferença. Não faça networking, Marcos Vinícius Freire. Entra em cena outra amiga antiga, a jornalista Débora Ribeiro. A primeira pessoa para quem pensei em ligar e pedir ajuda, e ela conta aqui o desfecho dessa história. De todos os momentos históricos que vivemos juntos, tanto no esporte quanto na vida, me captura com a doce lembrança do dia em que pude realmente fazer a diferença na vida, não apenas dele, mas também de toda a querida família MV. Eu me lembro que estava em São Paulo quando meu celular tocou. Era ele, voz embargada, preocupado, sentido, incrédulo, como quem procura uma solução, uma luz no fim do túnel. O cachorrinho da família havia sido atropelado, e todos estavam muito tristes com o ocorrido. Marcão sempre soube da minha paixão por animais e me ligou para desabafar. Eu sabia que aquele era o meu momento de ajudar o meu amigo, e o destino também sabia disso. Foi assim que trouxe de São Paulo, dentro do meu carro, o bulldog francês que durante anos fez a felicidade, não apenas da que sempre existe um temor de estar sendo mal avaliado, uma dúvida sobre ser reconhecido ou não por aquilo que a gente está exercendo. Isso é mais comum quando você chega num novo ambiente. A Liz, como já viveu essa angústia na pele, hoje que está do outro lado da mesa, procura deixar as coisas mais leves para quem está no seu time. Para ele não custa nada fazer com que esses sentimentos e gatilhos sejam amenizados com um sorriso largo, uma voz simpática. Pompos, ela acredita que fazer isso com naturalidade é dominar a arte de se relacionar, sabendo romper a barreira da formalidade com maestria. E foram inúmeras vezes que em reuniões ele viu pessoas se sentirem, num primeiro momento, surpresas e depois acolhidas ao ver um chefe perguntando coisas como: "Está tudo bem com você? Como posso te ajudar?" Como no dia em que percebeu a gerente de projetos muito acelerada com a fala ansiosa, notou que ela estava precisando dar uma respirada, fez uma pausa no assunto que estava sendo tratado e perguntou: "Como é que você está?" E ela chorou, porque estava precisando que alguém olhasse para ela com interesse genuíno em saber o que se passava com a mulher por trás da gerente. Não dá para separar as coisas o tempo todo. Existe sim mas sempre existe o ser humano que precisa e merece ser olhado e escutado. Léo é daquelas pessoas que já entenderam o valor disso, portanto, deixa o outro falar, se sentir à vontade e dessa forma consegue tocar a alma das pessoas e transformar a relação de trabalho que poderia ser fria em algo acolhedor. Para ele, o resultado disso é felicidade, é a alegria de estar junto e de querer fazer. É dessa forma, com um time de pessoas que sabem que podem contar com você, é possível mover montanhas e atingir objetivos em comum. Dar atenção e se interessar pelo outro deveria fazer parte do nosso dia a dia, deveria ser o básico do bom relacionamento. Estar de verdade com as pessoas deveria ser o necessário para chamá-las de amigas. Mas é mais fácil passar semanas, meses, até mesmo anos, sem saber nada a respeito da vida de quem cruza o nosso caminho diariamente. Se você acha que estou exagerando, responda rápido. Quantos filhos tem a moça da limpeza do prédio onde você mora? Você sabe o nome do segurança do lugar onde trabalha? Na era das conexões, não dá mais para se limitar ao cargo, todas as pessoas são importantes, pois sabemos que cada uma cumpre um papel importante na teia dos relacionamentos. A visão de quem tem critérios do tipo: se é a presidente da empresa, vou dar um jeito de me aproximar, se é uma funcionária de cargo mais simples, não preciso saber nada sobre ela, será mesmo? A escala de valor dos relacionamentos não deveria seguir a regra do cargo mais importante. O networking como estilo de vida vai além da preocupação com o relacionamento vertical ou só com as camadas que interessam na pirâmide social. Vou simplificar bastante a sua vida. Trate todas as pessoas com a mesma educação e a mesma gentileza, esqueça cargos, status e o que pode ganhar em troca. E tenha amigos em todo lugar. 3 ações básicas para ter mais amigos. 1. Praticar a arte da escutatória. 2. Tratar todas as pessoas com a mesma educação e a mesma gentileza. 3. Demonstrar interesse genuíno pelo outro, fazendo perguntas pontuais. Capítulo 8. O zerpor das pequenas gentilezas. A segunda melhor coisa do mundo é fazer amigos. A primeira é manter o marido da sua amiga. Pegou o Covid? Uma conhecida arrasou na live? Um ex-colega de trabalho se separou? Você mandará um WhatsApp para todos eles daqui a pouquinho? Ok, só que agora não dá.
São 9 da manhã e você ainda não postou nada nos stories, nem bisbilhotou o Instagram dos outros. Primeiro as prioridades. Esse trecho de uma crônica da escritora Marta Medeiros, na revista Ela do jornal O Globo, intitulada "O Resto Pode Esperar", faz um retrato de como nós geralmente escolhemos o que é prioridade em nosso dia a dia. Talvez por ficarmos tão focados em nós mesmos, passamos batido por aquilo que diz respeito aos outros, esquecemos que pequenos gestos são bem-vindos sempre e que a justificativa "estava na correria" não cola mais com o WhatsApp na mão, não tem desculpas. Nesse contexto atual, em que a maioria das pessoas deixa em segundo plano a atenção para além do umbigo, até o que parece pequeno pode fazer uma diferença enorme. Estou falando de fazer coisas simples como cita Marta, ou ainda mandar uma mensagem gentil, mesmo que não possa comparecer a um evento para o qual foi convidado. É preciso se manter presente, mesmo quando ausente. Certo domingo, li um trecho de Neida Arcanjo que dizia assim: "Estando-me faltas", falava de um casal que estava se separando, de presenças que representam ausências. Quero aproveitar o tema do artigo para dizer que o contrário também pode ser verdadeiro. Muito se fala hoje do lifelong learning, aprendizado de longo prazo, como algo ser reconhecido ou não por aquilo que a gente está exercendo. Isso é mais comum quando você chega num novo ambiente. A Liz, como já viveu essa angústia na pele, hoje que está do outro lado da mesa, procura deixar as coisas mais leves para quem está no seu time. Para ele não custa nada fazer com que esses sentimentos e gatilhos sejam amenizados com um sorriso largo, uma voz simpática. Pompos, ela acredita que fazer isso com naturalidade é dominar a arte de se relacionar, sabendo romper a barreira da formalidade com maestria. E foram inúmeras vezes que em reuniões ele viu pessoas se sentirem, num primeiro momento, surpresas e depois acolhidas ao ver um chefe perguntando coisas como: "Está tudo bem com você? Como posso te ajudar?" Como no dia em que percebeu a gerente de projetos muito acelerada com a fala ansiosa, notou que ela estava precisando dar uma respirada, fez uma pausa no assunto que estava sendo tratado e perguntou: "Como é que você está?" E ela chorou, porque estava precisando que alguém olhasse para ela com interesse genuíno em saber o que se passava com a mulher por trás da gerente. Não dá para separar as coisas o tempo todo. Existe sim mas sempre existe o ser humano que precisa e merece ser olhado e escutado. Léo é daquelas pessoas que já entenderam o valor disso, portanto, deixa o outro falar, se sentir à vontade e dessa forma consegue tocar a alma das pessoas e transformar a relação de trabalho que poderia ser fria em algo acolhedor. Para ele, o resultado disso é felicidade, é a alegria de estar junto e de querer fazer. É dessa forma, com um time de pessoas que sabem que podem contar com você, que é possível mover montanhas e atingir objetivos em comum. Dar atenção e se interessar pelo outro deveria fazer parte do nosso dia a dia, deveria ser o básico do bom relacionamento. Estar de verdade com as pessoas deveria ser o necessário para chamá-las de amigas. Mas é mais fácil passar semanas, meses, até mesmo anos, sem saber nada a respeito da vida de quem cruza o nosso caminho diariamente. Se você acha que estou exagerando, responda rápido. Quantos filhos tem a moça da limpeza do prédio onde você mora? Você sabe o nome do segurança do lugar onde trabalha? Na era das conexões, não dá mais para se limitar ao cargo, todas as pessoas são importantes, pois sabemos que cada uma cumpre um papel importante na teia dos relacionamentos. É míope a visão de quem tem critérios do tipo: se é a presidente da empresa, vou dar um jeito de me aproximar, se é uma funcionária de cargo mais simples, não preciso saber nada sobre ela. Será mesmo? A escala de valor dos relacionamentos não deveria seguir a regra do cargo mais importante. O networking como estilo de vida vai além da preocupação com o relacionamento vertical ou só com as camadas que interessam na pirâmide social. Vou simplificar bastante a sua vida. Trate todas as pessoas com a mesma educação e a mesma gentileza, esqueça cargos, status e o que pode ganhar em troca. E tenha amigos em todo lugar. 3 ações básicas para ter mais amigos. 1. Praticar a arte da escutatória. 2. Tratar todas as pessoas com a mesma educação e a mesma gentileza. 3. Demonstrar interesse genuíno pelo outro, fazendo perguntas pontuais. Capítulo 8. O poder das pequenas gentilezas. A segunda melhor coisa do mundo é fazer amigos. A primeira é manter. O marido da sua amiga pegou Covid? Uma conhecida arrasou na live? Um ex-colega de trabalho se separou? Você mandará um WhatsApp para todos eles daqui a pouquinho? Ok, só que agora não dá. São 9 da manhã e você ainda não postou nada nos stories, nem bisbilhotou o Instagram dos outros. Primeiro as prioridades. Esse trecho de uma crônica da escritora Marta Medeiros na revista Ela do jornal O Globo, intitulada
o resto pode esperar. Faz um retrato de como nós geralmente escolhemos o que é prioridade em nosso dia a dia. Talvez por ficarmos tão focados em nós mesmos, passamos batido por aquilo que diz respeito aos outros, esquecemos que pequenos gestos são bem-vindos sempre e que a justificativa estava na correria não cola mais com o WhatsApp na mão, não tem desculpas. Nesse contexto atual, em que a maioria das pessoas deixa em segundo plano a atenção para além do umbigo, até o que parece pequeno pode fazer uma diferença enorme. Estou falando de fazer coisas simples como cita Marta, ou ainda mandar uma mensagem gentil, mesmo que não possa comparecer a um evento para o qual foi convidado. É preciso se manter presente, mesmo quando ausente. Certo domingo, li um trecho de Ney D'Arcanjo que dizia assim: estando-me faltas. Falava de um casal que estava se separando, de presenças que representam ausências. Quero aproveitar o tema do artigo para dizer que o contrário também pode ser verdadeiro. Muito se fala hoje do life learning, aprendizado de longo prazo, como algo essencial para quem quer se manter atualizado na vida, no mercado de trabalho. De fato, precisamos estar abertos para aprender novos conceitos e jeitos de fazer, mas não basta atualizar os conhecimentos e viver em modo beta. Ao lado desse hábito, sugiro que você adote mais um, o da Lifeful Connection. O que significa, em livre tradução para português, conexão ao longo da vida, manter as conexões no longo prazo. Acredito que o combinado de aprendizados atualizados e contatos sempre quentes abre as portas para uma vida com mais significados e mais oportunidades. Ambos exigem manutenção, consistência, o que só temos quando adotamos um estilo de vida que comporte esses hábitos. Uma pessoa que tem o hábito de aprender sempre compra novos livros, assiste a palestras, ouve podcasts enquanto corre ou pedala, assiste a TED Talks, vai a convenções, faz cursos de curto prazo sobre novas práticas e conceitos. Já uma pessoa que tem como hábito manter as conexões não perde a chance de se fazer presente na vida das pessoas. Talvez você não veja muito sentido em cultivar certas relações que acabaram com o tempo ou pela distância, ou porque a pessoa mudou de vida, de estilo de vida ou de modo de pensar, parou de dar liga. Fazem parte do pacote dos relacionamentos situações como essa, caminhos que se cruzam e não se cruzam mais. Eu só não acho que você deve desistir das pessoas ou de se relacionar por isso. Como disse o jornalista Nelson Mota em um artigo, os relacionamentos vão bem, obrigado, em permanente revisão e correção pela maturidade, o amor, a confiança e a verdade. As pessoas mudam a cada momento, mudam seus sentimentos, seu humor, seus desejos, seu jeito de ver a vida. E ele continua o texto citando Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. De fato, criar conexões é estar disposto a se entregar à arte, sem deixar que a sua capacidade de criar conexões seja afetada pelos desencontros que sim, existem, mas não devem ser a regra. Brené Brown diz que é por meio de pequenos gestos do cotidiano que construímos uma das bases dos relacionamentos, a confiança. Para explicar como isso se dá, ela usa uma metáfora do pote de bolinhas de gude, mas gostei e adotei a forma abrasileirada criada pelo especialista em facilitação e estratégia Matheus Pires de Freire, que é meu sobrinho. Segundo ele, podemos pensar num pote de jujubas. Seguindo o raciocínio dele, cada simples ato de interação corresponde a uma jujuba a mais no pote ou fora do pote. Qualquer interação tem o poder de fortalecer ou enfraquecer um vínculo, trazer para perto ou afastar alguém. Algumas atitudes positivas da lista de Matheus são: lembrar os nomes dos integrantes da família do seu colega, um olhar genuíno de bom dia ou de momento, o convite para uma pausa em um dia normal, um pedido ou uma oferta de apoio ou ainda um momento de refeição compartilhado. Em vez de a conexão ser um evento específico que precisa de hora, local e agenda para acontecer, ela vira algo mais orgânico, com uma continuidade. Acaba sendo um jeito de estar sempre conectado e soar mais pertinente do que marcar um almoço do nada, até porque a gente só vai se lembrar de marcar ou se dispor a marcar quando houver um interesse envolvido. É diferente de manter uma conexão positiva e não ligar apenas quando existir algum problema ou precisar de ajuda. Ausências físicas podem se tornar presença se você mostrar que se importa. Uma boa conexão pode fazer inclusive a pessoa se sentir mais próxima de você, que não foi, do que de algumas pessoas que estiveram na festa, mas só bateram cartão sem se conectar de verdade. Então, se tiver que faltar a um casamento, você pode simplesmente não responder ao RSVP e concluir: os noivos sabem que não vou, mas será muito mais gentil se mandar uma mensagem. Sempre que escolho um presente da lista, faço pensando no que vou escrever no cartão.
Se por exemplo for uma máquina de expresso, que todas as manhãs do casal sejam aquecidas pelo cafezinho, ou se for um pequeno tacho de vinho, que muitos brindes venham coroar esse lindo encontro de vocês. Se você tiver isso como hábito, vai se diferenciar da multidão, porque a maioria não vai fazer. Já famoso, fica a dica. O mesmo vale para quando você fica sabendo que um bebê de um conhecido nasceu, envie um presente para a maternidade ou para a casa dos pais. É uma estreia do amigo no teatro? Deseje muita merda como os artistas esperam, ou bom evento. Agradecer, justificar e se a ocasião pedir, mandar algo além vai além das regras de etiqueta. É regra de conexão. Sonhei com você, a vida está cheia de oportunidades e insights que podem nos motivar a nos conectar, não perco essas chances. Eu me habituei a entrar em contato com quem surge. Nas minhas lembranças, nos meus sonhos, nos artigos que leio no café da manhã, leio o jornal físico. Sim, ainda leio o jornal e revista com o celular na mão porque o WhatsApp é um grande aliado para meu ritual de conexões. Se gostei de um artigo de alguém que conheço, já escrevo uma mensagem. Adorei esse seu artigo, parabéns, beijos, boa semana. Se vejo uma reportagem e o sobrenome do entrevistado é familiar, igual ao de uma pessoa que conheço, já envio uma foto ou link para ela e pergunto: é seu tio? Seu primo? Faço isso com quem quer que seja, até amigo que não vejo há 10 anos, 20 anos. A maioria das pessoas não age assim porque acha que não vem ao caso, não quer incomodar nem se expor. Não vejo contraindicação. Em 99% das vezes o saldo é positivo e sou bem-vindo. Você só saberá o efeito disso se começar a colocar em prática. A partir do momento em que tornar esse tipo de atitude um hábito, vai ver como é possível e fácil ficar mais perto das pessoas e mais, você fica na lembrança delas. E disso podem surgir convites, oportunidades de onde menos se espera. Feliz aniversário! Minha mãe tem 83 anos e um hábito interessante. Na parede do seu quarto, ela mantém uma lista dos aniversariantes do mês. Assim já acorda sabendo para quem tem que ligar, mandar mensagem. Ela não pula ninguém da lista. Tenho a quem puxar. Também anoto o aniversário de quase todo mundo na minha agenda do celular. Assim que alguém me diz sua data de nascimento, já marco em algum lugar para não me esquecer. Dar felicitações de aniversário é um hábito muito simples de cultivar. Mais do que isso, é uma questão de disciplina e consideração, uma maneira de mostrar que você se importa. Esse cuidado vale para todo tipo de conexão, independentemente de a pessoa ser sua amiga íntima ou não. Essa lembrança, aliás, as redes sociais foram responsáveis por estimular. Sem falar que é muito simples, ainda mais com o Facebook ou o LinkedIn nos avisando ou o Instagram com os repostos dos amigos do aniversariante passando nos stories. Mas não se limite a elas porque tem gente que não está ali. Faça sua lista particular de datas de aniversário de uma forma que ela possa ser editável e sempre caibam mais nomes. Pode ser no Excel, e pode ser na boa e velha agenda. O calendário da minha mãe também é uma ideia. O importante é ter proatividade. Estude as pessoas. Já passou pela saia justa de alguém o cumprimentar ou abordar numa festa ou no ambiente de trabalho e você não se lembrar de onde conhece a pessoa? Pior ainda quando está na companhia de alguém e se sente na obrigação de apresentar o conhecido. Como fazer isso sem saber o nome? Isso pode acontecer com todo mundo. Para evitar essa situação, o ideal mesmo é ser bom fisionomista e bom de lembrar nomes. Claro que é impossível evitar essa gafe em 100% das vezes nas situações em que o acaso manda, mas quando você tem uma reunião ou um encontro importante, sugiro investir um tempinho estudando as pessoas que estarão presentes. Use a tecnologia a seu favor, procurando mais informações sobre elas no LinkedIn, Instagram ou Wikipédia, onde estudaram, trabalharam, a que trabalho voluntário estão conectadas, quem são os amigos em comum. Com isso, terá condições de chamar a pessoa pelo nome e ainda quebrar o gelo com simpatia, usando informações que mostram que se importa com ela. E é uma excelente forma de trabalhar sutilmente a identificação com alguém. Nas entrelinhas, você passa a mensagem de que é uma pessoa atenta e realmente se importa com o outro. Esse é o primeiro passo para o início de um bom relacionamento. Aprenda a língua local. Em viagens para outros países também é possível abrir portas com simples atos de gentileza, usar muitos sorrisos e 4 expressões curtas. Bom dia, boa noite, obrigado e por favor. A dica aqui é falar o que você puder na língua local. Se estiver nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ok, vá de inglês, mas se for visitar a Turquia, aprenda as saudações em turco. Com tantos tradutores online, não custa nada aprender o básico, seja francês, chinês ou grego. Pode ter certeza de que faz diferença.
É um jeito rápido de você mostrar que se preocupa, que está aberto, que quer ser local, vamos dizer assim. Além de cativar pelo esforço de ser compreendido e pelo respeito pela cultura, é algo que deixa clara sua intenção amistosa de conexão e ainda transmite interesse genuíno. Como digo, aproveite tudo que o aproxima do outro, valorize os relacionamentos antigos. A vida é cíclica e impermanente, passam os anos, as cadeiras continuam, mas as pessoas que se sentam nelas mudam. Quem se relaciona com cadeiras descarta pessoas, quem se relaciona com pessoas descarta as cadeiras. Alguém que fez toda a diferença em sua carreira no passado, a pessoa que já teve a caneta na mão e agora se aposentou, o cliente que já representou o maior faturamento da sua empresa e agora quebrou, eles continuam merecendo sua atenção. Lembre-se de que cargos e títulos são provisórios, e o que sempre fica é a maneira como você trata as pessoas. Não tenha dúvidas de que isso será lembrado. A vida é cíclica e impermanente, passam os anos, as cadeiras continuam, mas as pessoas que se sentam nelas mudam. Não faça networking apenas por interesse. Marcos Vinícius Freire disse que cultivar essas relações com a consideração de sempre é uma forma de mostrar seus valores mais intrínsecos. Até mesmo um chefe que aprontou com você pode merecer seu perdão, até porque com as voltas que a vida dá, ninguém fica sem aprender com os próprios erros, sofrendo as consequências deles. Você vê a pessoa plantar e colher, e quem somos nós para julgar, espezinhar e pisar em cima? Na minha cabeça, os relacionamentos nunca foram com o dono do banco, o presidente do clube, por isso não deixei essas relações acabarem. Até hoje mando mensagem para essas pessoas para saber como estão, e se as encontro, elas têm toda a minha consideração. Quando a cadeira some, a maioria das pessoas some, os puxa-sacos com certeza somem. Continua lá quem tem um relacionamento como prioridade, como estilo de vida, como algo realmente importante. E não há nada que traga mais significado do que levar relações genuínas para a vida toda. Estar na vida conectado com as pessoas é ter generosidade e um exercício de gratidão. É lembrar-se de que se determinada pessoa não estivesse ali naquele momento importante da sua vida lhe dando apoio ou uma oportunidade, você não faria muitas das coisas que fez. Meu amigo Juliano K. Aradia, diretor de cinema e TV, se surpreendeu com um vídeo que recebeu anos depois de ter ministrado um workshop de conteúdo móvel em Dar es Salaam, na Tanzânia, em 2011. Naquela época, o telefone móvel já era um dispositivo potente, repleto de possibilidades e oportunidades, mas ainda usado basicamente para fazer chamadas de voz, mandar mensagens e tirar fotos. Nem todos tinham a noção da praticidade, do imediatismo e da inclusão que essa ferramenta traria para a produção e a distribuição de conteúdo digital. Uma das participantes do workshop tinha muitas ideias, projetos de filmes incríveis e o sonho de entrar para o mercado audiovisual, mas achava que faltava incentivo e equipamento para realizar suas produções e expor suas ideias. O mercado audiovisual na Tanzânia era bem limitado para poucos, e sem equipamento para gravar e editar, ela tinha um grande desafio pela frente. Depois de muita inspiração e exemplos de práticas adequadas durante o workshop, finalmente ela conseguiu ver na palma da sua mão uma oportunidade de contar suas histórias para o mundo. Então, gravou um depoimento em vídeo com seu celular e o enviou a ele, dizendo que havia aprendido muito naquele dia e que suas ideias, agora viáveis para serem produzidas, eram um passaporte para que ela saísse daquela realidade cruel. Ela estava participando do seu primeiro festival de cinema. A atitude de gratidão da moça marcou K. Aradia e mostrou a ele o impacto real de seu empenho em compartilhar conhecimento naquele workshop. Reciprocidade, troca e reconhecimento constroem relações e nos estimulam a sermos pessoas cada vez melhores e mais generosas. Almoço de negócios X café de atualização. Tem gente que acha que a melhor forma de manter a conexão é seguir a clássica regra do não almoce sozinho. Na realidade, almoço simplesmente para fazer networking, sem ter amizade envolvida, dão uma aparência de intimidade que não existe e ainda rendem pouco para a quantidade de tempo despendida. Rendem menos porque a conversa fica interrompida pela dinâmica de estar num restaurante, das mesas muito próximas e dos assuntos que não podem ser públicos. Além disso, pode haver a espera de mesa, momento em que se perde tempo e só se fala sobre amenidades. Então vem o menu. O que vocês vão pedir? Quando começa a embalar a conversa, faltou a água com gás. Vai mais alguma coisa? Imagino que gente pense como eu e tenha muita preguiça desses almoços. Fique tranquilo, tranquila se você está deixando esse item sempre para depois. Para mim, jantar e almoço você vai com a família e os amigos, porque eles foram feitos para não ter roteiro.
Para negócios, prefiro um café de atualização. Tem mais foco, é mais dinâmico e é mais fácil de encaixar na agenda. Além disso, marca-se café de atualização justamente para trocar ideias e se conectar ou reconectar de forma mais objetiva. Você conta o que está fazendo e a pessoa faz o mesmo. Algumas pessoas querem marcar café por nada ou para ocupar o horário delas. A fim de que seja produtivo, já vá com uma pauta na cabeça. Vamos marcar para fazer uma atualização, mas de quê? Tem gente que se incomoda com isso, com a pergunta: qual é a pauta? Talvez por não saber com clareza o assunto, mais um motivo para ter pauta ou pensar nela antes de marcar o café. Eu sou mais chato ainda, porque quero continuar o roteiro após o café. Conforme falamos, vamos combinar o próximo passo. Se existe uma conexão feita por vínculos profissionais, as ações que mantêm viva essa ligação devem continuar acontecendo até chegar ao objetivo, seja um contrato, seja uma venda, seja uma parceria. E quando é o caso de uma reunião, a reunião de negócios precisa de um objetivo palpável. Sem dúvida, a reunião pode ser um bom momento de conexão, mas é bom ter a pauta do que será abordado, porque as decisões não precisam de reunião para serem resolvidas. Assim, passamos o café conversando e não combinam nada que dê continuidade ao assunto. Gosto de me pautar por esses critérios para estudar ou transferir novos conhecimentos ou tendo prazer e nos divertindo. No caso de reuniões sociais, sejam de trabalho ou não, antes de enviar um convite, pense no outro ou nos outros. Pedi uma reunião com essa pessoa, mas vou criar algum valor, vou transferir conhecimento ou vai haver algum tipo de diversão que nos aproxime e aumente o vínculo? Se a resposta for nenhum dos três, e só você for se beneficiar de alguma forma, libere a pessoa. Pense de novo em como entregar valor e fazer sentido para ela. Também é importante ter o critério de troca, não gastar tempo com um encontro que deixe uma sensação de tempo perdido. Caso contrário, junta-se um monte de gente, ocupa-se um grande horário na agenda de todos para não render quase nada. Isso pode gerar um incômodo, porque as pessoas sentem que o tempo delas poderia estar sendo mais bem usado. Em vez de gerar conexão e fazer com que todos se envolvam mais com o trabalho, o encontro sem propósito tem efeito rebote. Causa um distanciamento emocional e certa resistência para que haja um próximo. Ter objetividade aqui trata-se de respeito e cuidado com funcionários, pares, chefes. E respeito é um pilar importante para se estabelecerem conexões genuínas. Já a reunião social vale também porque faz bem e é um momento de criar valor. Se estou no meu jogo de vôlei de praia do fim de semana, pode ter pouco valor ou novo conhecimento. Mas como temos ali pessoas das mais diferentes origens e classes sociais, essa diversidade já garante a diversão. O networking com estilo de vida pode ser simplesmente um prazer. Lista das pequenas gentilezas. Cumprimentar nos aniversários, elogiar quando tiver vontade, mandar um presente em forma de gratidão, agradecer convites, não deixar ninguém sem resposta. Respeito é um pilar importante para se estabelecerem conexões genuínas. Não faça networking apenas por interesse. Marcos Vinícius Freire, capítulo 9. Conecte-se no certo, torne-se um semeador de coisas boas. Seja alguém que faz questão de contribuir para melhorar a vida de outras pessoas. O poder de dar a volta por cima. Costumo dizer que se eu não retornar um e-mail ou mensagem em até 24 horas, pode ligar para a Cláudia, porque certamente algo muito grave me aconteceu. Acho importantíssimo responder e no tempo em que essa ação é esperada para conexão e um relacionamento fluido sem ruídos. A questão do timing faz toda a diferença na impressão que você deixa e na mensagem que passa sobre quanto considera ou não determinada pessoa. O melhor momento é aquele em que o assunto está quente para a pessoa e para você. Se fos convidados para conhecer um restaurante, a Cláudia volta e meia recebe convites. Antes mesmo de comermos a sobremesa, pergunto a ela: já agradeceu a quem convidou? Sou muito preocupado com o timing. Não dá para esperar passar dias para dizer que o bolinho de bacalhau era espetacular, sabendo que o dono do restaurante está na maior expectativa por um feedback. É importante retornar o quanto antes. Essa agilidade, esse timing, faz toda a diferença na conexão. Explico com o gráfico a seguir, que ajuda a entender a lógica que relaciona tempo de resposta, energia, empatia e conexão. Quanto mais tempo você demora para se manifestar, menor a conexão estabelecida. E pior ainda é a emoção residual que fica. Aqui coloco a provável reação da pessoa de acordo com o tempo que você leva para retornar ou dar atenção. No tempo certo. Conclusão da pessoa: gente fina, elegante e sincera. 2.
Com algum atraso, conclusão da pessoa, esqueceu, estava corrido, não sou tão importante, mas teve alguma consideração. 3. Muito tempo depois, posso estar errado, mas na maioria dos casos retornamos muito tempo depois quando temos algum interesse. Talvez já tenha acontecido com você de lembrar-se da pessoa para algo e na hora de enviar um WhatsApp, ver que ficou uma mensagem sem responder há um tempão. Aí resta dar uma desculpa qualquer, pedir perdão. A leitura do outro lado pode ser muito bem. Ah, tá bom, finjo que acredito. 4. No dia de São Nunca, conclusão da pessoa metido, fresco, mal educado, não gostou. No tempo curto, você simplesmente faz o que tem que ser feito com a espontaneidade do momento. No tempo médio, você dá um jeito. No longo prazo, o que poderia ser simples complica porque você tem que inventar uma desculpa. Passo. Se existe uma conexão feita por vínculos profissionais, as ações que mantêm viva essa ligação devem continuar acontecendo até chegar ao objetivo, seja um contrato, seja uma venda, seja uma parceria. E quando é o caso de uma reunião, a reunião de negócios precisa de um objetivo palpável. Sem dúvida, a reunião pode ser um bom momento de conexão, mas é bom ter a pauta do que será abordado, porque as coisas não precisam de reunião para serem resolvidas. As pessoas passam o café conversando e não combinam nada que dê continuidade ao assunto. Gosto de me pautar por esses critérios, para estudar ou transferir novos conhecimentos ou ter prazer e nos divertirmos. No caso de reuniões sociais, sejam de trabalho ou não, antes de enviar um convite, pense no outro ou nos outros. Pedir uma reunião com essas pessoas, mas vou criar algum valor? Vou transferir conhecimento ou vai haver algum tipo de diversão que nos aproxime e aumente o vínculo? Se a resposta for nenhum dos três e só você for se beneficiar de alguma forma, libere as pessoas. Pense de novo em como entregar valor e fazer sentido para elas também. É importante ter o critério de troca, não gastar tempo com um encontro que deixe uma sensação de tempo perdido. Caso contrário, junta-se um monte de gente, ocupa-se um grande horário na agenda de todos para não render quase nada. Isso pode gerar um incômodo, porque as pessoas sentem que o tempo delas poderia estar sendo mais bem usado. Em vez de gerar conexão e fazer com que todos se envolvam mais com o trabalho, o encontro sem propósito tem efeito rebote. Causa um distanciamento emocional e certa resistência para que haja um próximo. Ter objetividade aqui trata-se de respeito e cuidado com funcionários, pares, chefes. Respeito é um pilar importante para se estabelecerem conexões genuínas. Já a reunião social vale também porque faz bem e é um momento de criar valor. Se estou no meu jogo de vôlei de praia do fim de semana, pode ter pouco valor ou novo conhecimento. Mas como temos ali pessoas das mais diferentes origens e classes sociais, essa diversidade já garante a diversão. O networking com estilo de vida pode ser simplesmente um prazer. Checklist das pequenas gentilezas. 1. Cumprimentar nos aniversários. 2. Elogiar quando tiver vontade. 3. Mandar um presente em forma de gratidão. 4. Agradecer convites. 5. Não deixar ninguém sem resposta. Respeito é um pilar importante para se estabelecerem conexões genuínas. Não faça networking apenas por interesse. Marcos Vinícius Freire, capítulo 9. Conecte-se no certo, torne-se um semeador de coisas boas. Seja alguém que faz